Oh, começando mais um Burning Podcast, glória a Deus por isso. Eu com o meu parceiríssimo, Isso aí. inseparável, Inseparável. Inseparável. meu queridíssimo Neto. Isso aí. Mais um podcast. Mais um Burning O Podcast. pessoal tem gostado, viu? Tô ficando feliz com isso. Nossa, semana passada, 4 milhões de pessoas me mandaram mensagem falando, cara, grava com o Vini. Ah, mas não pode falar. Agora você já falou. Então, já que você falou, o nosso convidado de hoje. Já todo mundo já leu aí, né? Mas hoje eu que vou apresentar ele, Matheus. Que isso? O cara, pra mim, pra ele eu já não sei, mas é considerado meu irmão. Não só em Cristo, irmão mesmo. Oh. O cara, no começo da minha caminhada, foi ele quem me levou pelos caminhos, me ensinou o caminho da oração. Então, eu tô muito feliz de ele estar aqui. Marido de Ana Flávia Tonon. Pai de Benício Tonon. Rapaz, poliglota, Não, viajado. Você tá maluco? Poliglota, viajado. Estamos aqui com ele. Vinícius Boa. Tonon. Opa! Bate palma aí, Bianca, pro Vinícius. Aí, Gabriel. Obrigado. Congratulations! Rapaz. Bora, Isso vamos aí. queimar. Burning. Vai ser legal. Bom, You're Vinícius. welcome. Bom, as brincadeiras em inglês é porque o Vinícius, ele é, além de professor, ele também é empresário, né? Ele tem uma escola de inglês, a Global Way. Global Fala Way. você, Global fala Way. você. A Global Way, na verdade, ele é um... Cara, dá pra gente falar muito sobre a Global Way porque ela é um plano de Deus que Deus me deu. Sério? Foi através de jejum e oração, cara. Um negócio muito forte mesmo, assim, que foi uma das maiores experiências no início da minha conversão, uma das maiores experiências que eu tive espiritual foi quando Deus me deu a empresa. Cara, foi uma loucura, cara. Eu até posso falar um pouquinho mais, né? Mas para dar um início assim, para falar, o Neto pediu para mim falar da Global Way. A Global Way, ela veio através, como eu já comentei, de oração e jejum. Eu estava em 20 dias jejuando a Deus e não totalmente, né, sem comer nada, mas estava jejuando um café da manhã. Eu não lembro porque já tem algum tempo, eu não lembro exatamente o que eu estava jejuando e como era a forma que eu jejuava. Porém, eu estava jejuando e orando, né? Para que Deus realmente me mostrasse, essa era a intenção. Né? Algo que é importante quando a gente está jejuando e orando é a gente dar a intenção. Eu estou jejuando e orando para esse motivo. Né? Uma coisa que eu tenho falado muito na igreja é justamente isso. Jesus sempre perguntou, ia um cego para ele perguntava, mas o que queres que eu te faça? Então, às vezes, a gente tem que ser muito objetivo com Deus. Deus, eu quero isso, eu preciso disso. Porque, às vezes, a gente tem essa mania de falar, Deus, me abençoa. Ah, Deus, eu quero ser abençoado. Ah, Senhor, toca na minha vida. Abençoa no quê, filho? O que você quer, rapaz? Aí o cego foi até Jesus e ele falou, mas Senhor, me ajuda, mas ele falou, mas o que queres que eu te faça? Então eu acho que a gente tem que ser, além da gente buscar a Deus, a gente tem que ter a intenção. Deus, se a gente tá no monte de pedir, né? Porque, cara, a gente pode agradecer, a gente pode conversar com Deus. Às vezes a gente entra no carro, começa a falar com Deus, cara, isso daí é uma oração. Começa a perguntar, fazer perguntas aleatórias às vezes para Deus. Ele gosta, cara, ele gosta de ter esse momento de intimidade. Mas eu tava nesse momento então de jejum e oração, falando, Deus, eu preciso saber o que eu vou fazer da minha vida profissional. Eu queria muito saber. E uma das coisas que eu tinha comigo, quando eu era jovem, na minha adolescência, quando eu estava na escola, era que a única coisa que eu não ia ser na minha vida era professor. Que benção. Eu tinha certeza que eu não ia ser professor. Deus faz isso mesmo, cara. É não isso que quer. você não quer? Ah, tá. Não, beleza. Então, cara, o que aconteceu? Eu, nesse momento de jejum e oração, em 20 dias jejuando e orando, eu estava trabalhando numa empresa. Eu era um coordenador dos serviços financeiros dessa empresa. E eu tive... O que eu não consigo explicar com palavras, né, essa experiência, porém, a única coisa que eu consigo explicar, assim, parecido com o que a gente pode colocar, né, nas coisas que a gente pode tocar, é como se eu recebi um download de Deus, cara. Então, foi um negócio, assim, muito legal, porque realmente foi um download. A sensação que eu tinha que estava recebendo uma informação existente, essa informação estava em Deus, e essa informação, ela desceu para mim, pro meu coração, cara. Foi um negócio muito louco. Que da hora. E eu fiquei paralisado. Eu fiquei por uns 3 minutos, assim, paralisado. Eu não conseguia me mover. Eu tava trabalhando, eu não conseguia me mover. Parece que todo mundo que tava ao meu redor, tipo, também ninguém tava percebendo o que tava acontecendo. Parecia que eu tava em um outro ambiente. E eu tava paralisado. A única reação que eu tinha era chorar. Eu só conseguia chorar, cara. E vinha toda a informação, cara. Deus falando, cara, eu vou te dar uma escola, você vai ter uma escola,
né? Essa escola é sua. Ele me deu um método, cara. Ele me deu muita informação, coisas que eu ainda não consegui aplicar totalmente. Eu diria que 90% está sendo aplicado hoje daquilo que Deus me mostrou, mas ainda tem coisas para a gente aplicar. Então, cara, se eu posso falar alguma coisa para você que está assistindo para a gente, você quer também uma resposta nessa parte da sua vida, na sua vida profissional, busque intencionalmente em Deus. Busque intencionalmente em Deus. Eu sei que às vezes a gente fica pesquisando em vídeos, como que a gente vai poder desenvolver a nossa vida profissional. Cara, busque em Deus, cara. Busque em Deus. E muitas das coisas que as pessoas falam hoje em dia, você vai encontrar no livro de Provérbios. No livro de Provérbios é o livro empresarial de Deus. Você quer aprender a desenvolver uma empresa, cara, a crescer nessa vida profissional, leia o livro de Provérbios. Foi algo assim que eu lia e... Esse tempo aí da escola que você recebeu o download aí, é o tempo que você estava numa gráfica, é isso aí? Não, essa época eu estava na Cibelar. Eu estava numa uma rede de lojas, né? Mas aí, depois você trabalhou na gráfica, né? Aí depois trabalhei que você na teve a gráfica. escola. Cara, Eu lembro, sabe por que eu tô falando? Porque eu lembro quando você foi mandado embora da gráfica. Eu lembro que você tava triste, você veio conversar comigo, e eu falei assim, Vinícius, cara, é de Deus, porque se não acontece isso, talvez você não dá seguimento no projeto que Deus já falou pra você que ia fazer. Que a gente tá lá trabalhando. E você não sai do serviço. Deus falou, vou te dar a escola. E você não sai do serviço. Continua lá. Vou mandar ele embora. Tá Senão não vai maluco. fazer. Cara. Cara, e é muito Deus isso que você tá falando, né? Porque assim, eu tinha um propósito com Deus. Eu falava assim pra Deus, quando eu estiver ganhando com a minha escola, porque eu tinha pouquíssimos alunos ainda, né? Muito pouco conhecido. Uma escola pequenininha de bairro, cara, ainda, né? A gente tem intenção de aumentar ela, até porque é projeto de Deus. Mas então eu percebi... Eu realmente, eu tava vivendo algo que não era pra mim estar vivendo. Porque eu tava trabalhando num lugar, mas Deus já queria já. E eu falava assim pra Deus, quando eu começar a ganhar a mesma coisa que eu ganho na empresa que eu trabalho hoje, com o que eu já ganho com a escola, quando eu equiparar, eu vou parar de trabalhar. Porque eu sei que o projeto era dele, eu sabia disso. Cara, você acredita que foi muito melhor do que eu planejava? Porque uma semana antes de eu conseguir chegar no valor que eu estava já ganhando, uma semana antes eu fui demitido, eu fui desligado. Resumindo, eu recebi, né? Eu recebi o seguro, eu recebi tudo, né? Os valores, tudo mais. E, cara, na semana seguinte eu já ia me desligar. Então foi muito de Deus. Muito melhor. Cara, mas eu tenho, assim, diversas coisas que dá pra gente abordar a respeito disso aí também, cara. Não, da hora. Muito the best. Que isso? Então a gente fica muito nesse viu? assunto. Mas Não, a gente vai chegar em outros, né? Fala sobre você, irmão. Quem que é você? Cara, eu sou Marcos Vinícius, né? A maior parte da pessoa me conhece como Vinícius apenas, mas é Marcos Vinícius, tá? Quem eu sou hoje? Hoje eu sou o pai do Benício, esposo da Ana Flávia, né? Eu sou casado já há 8 anos, a gente vai fazer 9 anos. Que da hora. Eu sou casado desde os 24, né? Então, bem desde novinho. E sou empreendedor, cara, sou empresário, sou servo de Deus, sou filho de Deus. Amo a Deus demais, cara, Deus é tudo. Que nem você estava falando, né? Deus não é o primeiro, o segundo, o terceiro, cara, realmente ele é a tabela, aquilo que você falou, você tem total razão. Pra quem não tá entendendo, tipo assim, antes, nos bastidores, a gente tava tendo uma conversa aqui, e a gente falava sobre isso, sobre uma coisa que eu aprendi, é lógico, que Deus, a gente cresceu aprendendo Deus, família, tal, aí depois. Só que eu aprendi que, cara, Deus não tá em primeiro, Deus é a tabela. Tipo assim, é Deus com família, é Deus com trabalho, é Deus com amigos, é Deus com tudo, irmão. Deus não tá em primeiro. Ele não merece uma locação, uma posição. Ele é tudo, irmão. Ele mesmo diz, né? Sou alfa e ômega, princípio e fim. Já então, tá maluco. Não tem como colocar numa tabela. E ministerialmente, você tem algum cargo? Cara, assim, hoje, como eu me vejo, o Vinícius, como eu me vejo como um servo de Deus. Top. Eu não me vejo como um pastor, não me vejo... Eu, Vinícius, algumas pessoas me chamam de pastor, né? Outras pessoas também me veem assim, né? Até o Neto, né? Ele pegou muito dessa minha fase, né? De estar buscando muito a Deus. O Neto também veio nessa pegada também, né? E até hoje, né? Permanece, né? Esse tipo de pegada, né? Na presença de Deus. Mas eu me vejo como um servo de Deus, cara. Eu gosto de me ver assim. Eu gosto de me ver como um servo. Eu não
não gosta de título. Pra mim, eu não gosto muito da questão de título. Porém, é bíblico. Sim. Porém, é bíblico. Sim, realmente sim, tem sim. presbítero, pastores, né? Cada um tem realmente Evangelistas. essa função. Evangelistas. Calma. Porém, eu, Vinícius, me vejo como um servo. Então, assim, cara, E eu acredito assim que eu seja, vejo. tipo assim, o maior título que alguém pode ter. Cara, É o título de servo. Hoje, eu vi uma frase, a frase falava assim, ó, sirva como líder e lidere como um servo. Eu falei, cara, é isso. Tipo assim, não existe posição maior e melhor do que servo. Legal. E Vini, como começou a sua caminhada, irmão, com Cristo? Você Cara, já veio de berço ou não? Não. Cara, eu iniciei assim com um convite, né? Um amigo meu, ele me convidou, o nome dele é William, convidou para ir participar de um acampamento. Eu achei legal, cara, porque eu tava num momento da minha vida assim que eu tava, trabalhando muito, estudando Tietê. muito. Em Tietê. Eu tava trabalhando muito, Então, estudando muito. Você já tinha 16, 17 anos? Não, eu já estava nessa fase com 20 para 21 anos mais ou menos. Então, e aí eu recebi esse convite desse meu amigo, o William, e como eu tava trabalhando, estudando muito, eu não tinha muito amigo. Então eu tava meio que assim, pô, mano, bora, vamos fazer. Tô fazendo O que eu vou nada. fazer? E era no carnaval, né? O que eu vou fazer no carnaval, cara? E aí eu fui. Aí nessa que eu fui ministrado, né? Fui ministrado, a palavra de Deus, fui ministrado e tudo mais. Porém, em um culto foi muito específico, porque em um culto, o pastor, ele perguntou para as pessoas que estavam lá, ele perguntou, quem é que quer aceitar Jesus? E para mim foi algo muito marcante, porque nesse momento, eu não consegui me segurar no lugar. Sério? Eu meio que desesperadamente, eu tinha que chegar até a frente do altar. Eu tinha que chegar meio que desesperadamente, sabe? O seu coração desesperado para chegar até o altar e falar, eu quero e quero muito. Eu queria muito, cara, entregar minha vida para Jesus. E num dia, à noite, o dia anterior, durante o dia, eu tinha visto um milagre acontecer. Uma pessoa, ela tinha se machucado seriamente. Ela tinha caído, teve uma queda, né? Nesse acampamento, teve uma queda. Uma menina, jovenzinha, devia ter uns 12, 13 anos. E ela... Parece que o osso dela deslocou, alguma coisa assim. E o pastor que estava lá, o responsável, na época, ele orou por ela. Pegou ela no colo, porque era uma menininha, né, magrinha. Pegou ela no colo e orou. Ela desmaiou. Na hora que acordou, já não tinha mais nada. Você é doido. Oxi. Cara, Só Deus, hein? na próxima pregação, cara... Quem que não Quem ia? quer aceitar Jesus? Tá maluco, eu. Meu, Com força. cara, eu saí de lá de trás, meu. Eu fui com muita vontade para aceitar Jesus, cara. E assim, não me arrependo nem um pouco. É assim que eu me converti, eu tive uns pensamentos, tipo, poxa, cara, e agora? Minha família não é da religião. Poxa, e agora? Minha família, o que eles vão pensar de mim? Eu tinha muito isso, porque para mim a família era muito importante nesse ponto, cara. Pô, as tradições, né? Uma família de tradições. Geralmente são os pais que levam os filhos, né? Cara, sim, mas os pais, geralmente, né, se converte, os pais, daí o filho vai junto. Mas comigo era o contrário. Então, tinha as tradições. Eu falava, pô, o que minha família vai pensar? Mas, cara, eu só lembro que eu saí do acampamento, eu cheguei na minha casa, cara, falando que amava todo mundo. Nossa, eu amava minha irmã, cara, a gente vivia brigando. Mas eu amava minha irmã naquele momento, cara. E era de verdade. Eu tive uma mudança. Eu saí daquele acampamento lá, outra pessoa, cara. Ai, que Outra da hora. pessoa. Mas eu ainda persisti. Eu persisti em alguns erros, né? Eu persisti em tentar não ir para a igreja, tentar não me converter. Eu tive pensamentos para mim não me converter, mesmo tendo essa experiência tão linda. Mas eu pensava, pô, cara, mas tem tanta trajetória, né? O Neto falou, pô, a gente vai falar que você era coroinha. Eu era coroinha. Eu tinha sido coroinha. Então, assim, era né, uma tradição muito forte, né? E assim, cara, é legal essa tradição, tudo. Mas o evangelho, cara, quando ele entra, quando Jesus, ele revela o Muda evangelho, tudo. cara... Não volta vazia, né? Cara, não tem como, cara. E você larga tudo, cara. Você larga tudo. E nada mais importa, né, cara? Então foi mais ou menos nesse sentido, assim, a minha conversão. E isso foi com 20 e 21, você 20, falou. 21 anos. 20, 21 anos. Que da hora. Aí nisso, você já entendeu que tinha um chamado diferenciado ou não? Demorou? Não, cara, mas eu busquei muito em Deus. Assim, o chamado, você fala assim, tipo, ministerial... É porque, tipo assim, cara, geralmente alguém chega, ou alguém chega e fala, tal, eu vejo você como pastor. Aham. Por exemplo, você recebeu algo isso ou foi algo direto? Porque comigo, olha o que aconteceu. Eu lembro uma vez,
eu fui na conferência Destino do Thiago Brunet. Cara, não lembro que ano. Só que eu tava com Deus assim, ó. Eu falava, Deus, o senhor tem um chamado na minha vida mesmo? E a conferência era num estádio, mano. Era grande. Não no estádio... É quadra. Numa quadra. Só que... No ginásio. No ginásio, essa é a palavra. Só que muita gente, mano. E eu falava assim, ah, se é de Deus mesmo? Fala pro pastor chamar eu aqui no meio. E daí Deus, tipo, não acontecia. Aí eu falava, nossa, mano. Aí, tipo assim, direto eu Não é falava. pra mim. Não, eu Não é, direto eu não é nada pensava. pra mim. Aí chegou uma hora que Deus falou assim, por que você tá querendo depender dos outros que eu mesmo tô falando pra você? É. Aí eu falei, ah, tá. Não, tá tranquilo. Não peço mais pra ninguém falar. Eu vou contar uma, eu vou... Não faz muito tempo. Eu sei que Deus dá sinal, é bíblico, e ele faz isso mesmo, já fez outras vezes comigo. Falei, Deus, desse jeito assim, me dá um sinal. Eu abri a Bíblia assim, não procurando, mas abri. Esqueci e abri. Aí caiu naquele texto. Não será dado nenhum sinal. Ai, meu Deus, pra vocês. Desculpa. Mas e tipo com você, Vini? Você recebeu porque você tem um chamado diferenciado, cara. Então, tipo assim, que você mesmo falou que tem gente que chama de você de pastor. E não são todos que têm esse mesmo chamado. Então, como você teve esse encontro, assim? Cara, eu sempre busquei muito a Deus, né? Eu acho que é chave. Cara, não existe ministério. Pra mim não existe igreja sem buscar a Deus, sem oração. Né? A gente é igreja, nós somos membros, né, de uma igreja, a gente faz parte de um corpo que é de Cristo, mas eu prezo muito nessa questão, cara, de buscar a Deus em todas as coisas. Na minha empresa, eu busquei a Deus, né? Ele me revelou, cara. Com relação a ministério, eu vou ser sincero, cara, eu via Deus usando pessoas, eu buscava aquilo. Eu falava, isso que eu quero. Mesmo não tendo aquilo, porque assim, cara, a palavra de Deus é muito clara. Jesus disse, batei e dava-se usar. Aquele que pede, recebe. Então, cara, isso é chave. Isso é muito chave. Isso é muito importante para todo cristão. Cara, se quer receber... É que nem você estava pedindo em um sinal de Deus. Ah, Deus me dá. Cara, se você persistisse... Talvez chegaria. Cara, ia acontecer, cara. Porque, cara, com Deus é assim mesmo, cara. É água mole, pedra dura, tanto bate até que fura. E Deus falou, olha, de tanto lá perturbar o juiz decidiu, então, julgar a causa dela. Então, resumindo, o que Jesus estava pedindo para nós fazer nesse momento é perturbar a Deus às vezes. Insistir. Deus, eu quero ser usado. E, cara, acontece. E nada impede, cara. E quando vem mesmo, cara. Mas o meu ministério começou assim, com cura e libertação. Na verdade, com libertação, né? Foi a primeira vez que eu falei, que eu percebi que Deus me usava já. Sério? Porque até então eu buscava Deus. Eu falava, Deus, eu quero ser usado. Mas a primeira vez, assim, que ele me usou, cara, posso falar? Pode, aqui é o burning. Por quê? Cara. Pô, pode falar tudo aqui, né, cara, sobre Deus, né, cara? Deus, fala que Deus é poderoso. Então, cara, eu vou falar. Cara, meu ministério de libertação começou no seguinte, cara. Tava tendo uma festa da minha família. Tinha várias pessoas. E um dos membros, que não é direto meu parente, mas é parente de uma tia minha que casou com meu tio, né, de sangue, assim vamos dizer. Ele se manifestou nessa festa e ele começou a perder todas as unhas no chão. Então ele começou a arranhar o chão e perder as unhas. E aí as pessoas, né, maior parte não conhecendo a Deus lá, maior parte não, ninguém convertido. Então eles começaram a tentar falar com ele, alguma coisa assim. Acalmar ele. Cara, e ele falava assim, ó, chama lá o pastor Vinícius. Isso nem era pastor. Chama o pastor Vinícius. Isso foi quanto tempo depois de convertido? Ele não me conhecia direito, cara. Ele não sabia que eu era crente. Mas A fazia tempo, pessoa. Mas fazia tempo que você era convertido Cara, ou não? um ano e pouco, cara. Nossa. Tem gente que vai falando, tem que ser pastor pra... Cara, não. Jesus. Não, cara, Jesus falou. Aquele que crer... Por que será que o demônio chamou você de pastor? Aí já não sei, cara. Então, cara, desenvolva. Esse Nós vai falar muito sobre isso. É esse que é o ponto. Talvez Deus tenha esse chamado pra mim, né? Deus tenha esse chamado pra mim. Talvez eu esteja represando um pouco. Mas eu já falei pra Deus, daqui a um tempo,
a gente vai queimar muito mais, a gente vai burning muito mais nessa questão de ser pastor. Top. É. E você falou que ele não te conhecia, Cara, a pessoa não, né? Mas me conhecia muito pouco, me conhecia de tipo o sobrinho da irmã dele, entendeu? E cara, e foi nessa daí, cara. Daí no dia seguinte eu fui na casa da pessoa. Mas você naquela não hora você tava? não foi? Eu não tava você lá. não tava. Me ligaram. Eu não sabia. Me ligaram, era Garoto, 11h30 da Você noite. nem tava no negócio. Me ligaram, minha mãe me ligou, falou, Vinícius, aqui tal pessoa tá assim, ó, tá arranhando o chão, tá não sei o quê, e tá chamando por você. Cara, eu crente novo, falei, meu... Sai fora, vai chamar outro, rapaz. Cara, primeiro, mas assim, cara, crente novo, mas já com sabedoria de Deus. Da hora. Já cheio do Espírito Santo. Porque eu falei assim, cara, eu não obedeço ao demônio. Se ele tá me chamando lá pra ir lá agora, eu não vou obedecer. Essa que foi a sacada que veio na minha mente. Entendeu? Cara, como que eu vou obedecer o capiroto? O Sanatás. Hã? Ah, brincadeira. Como que eu vou obedecer ele, cara? Não, eu obedeço a Deus, cara. Eu falei, não vou. Mas minha mãe tava com medo de eu ir lá. Sério? Falou, pô, mas não vem, Vinícius. Ó, tá assim, mas não vem. É mãe, né, cara? O cara tá lá, arranhando o chão, pá, virando. Aí você Ele foi, tava, cara, ele outro tava dia? rolando no chão, cara. Ele rolou na grama, arranhou tudo lá. O negócio foi feio, cara. Aí eu fui no outro dia, cara. Eu fui no outro dia na casa dele e falei, cara, eu não vou obedecer ele, mas eu vou... Repreender, mas Eu vou lá, cara. mandar embora. Eu vou lá. Pô, tenho orado a Deus. Tenho buscado a Deus pra que isso aconteça. Né? Dito e feito, cara. Fui lá eu e minha esposa, né? Hoje minha esposa, na época namorada, cara. Meu irmão, com um pouquinho de conhecimento e clamando o sangue de Jesus, cara. Pô, cara, manifestou, cara, uns par dele lá. Manifestou uns par dele. Era uns par dele. A Legião, né? Legião. E Aí Deus você deu a expulsou. graça, cara. Não, ele expulsou. Foi o primeiro. Isso que Esse foi o a gente nunca primeiro. esquece. Esse foi o primeiro. Cara, eu tremia que nem vara verde, não conseguia dirigir o carro. Ô, pra Não quem consegui não dirigir sabe o aí, carro. pra quem não sabe, a gente vai falar muito sobre isso, porque eu sei do seu ministério, mas eu chamo o Vinícius de Constantine. Constantine de Deus. Tanto demônio que esse cara expulsa, velho. Ele e minha mãe é fora do comum. Cara, eu já expulsei muito, né? Hoje em dia, pelo fato de trabalhar demais, tem diminuído, né, cara? E assim, Deus, ele também sabe, né? As nossas capacidades e tudo mais. Mas tem diminuído, né? Por falta de tempo mesmo, né? As pessoas não conseguem ligar pra mim mais, entendeu? Fala, pô, Vinícius, ó... Então, Cara, eu demônio trabalho aqui- até as 9h30, 10 horas, entendeu? Hoje em dia. Então, Expulso por telefone. cara... aconteceu, Já né? fiz. Você contou isso pra já, gente. É mesmo? Conta aí Como pra foi? gente, conta aí. já rolou. Cara, na verdade, sim, eu já orei muito. Esse caso específico, eu já orei muito por cura também, por telefone, né, cara? Esse caso específico eu não tô lembrando exatamente quem que era, mas a gente também orou, cara. Eu não tenho diversos detalhes. Você pode me lembrar, né? Eu acho que foi do cara que era o pajé, não era lá do pajé? Do índio, lembra? Ah, tá. Você me contou isso. Depois a gente chegou na casa dele junto. Irmão acho. desse cara também, cara. Irmão do, Ô, do, louco. do, do arranha-chão. Arranha O cara chão. fala- Eu podia falar isso. Lógico que pode. Meu irmão, você Ô, pode Vini, tudo, ô, Vini, pai. Esse Relaxa. daí era pajé, lembra? Cara, sim, tinha... Ah, do pajé. Cara, Não era? eu orei por esse daí também, por telefone também? Orou. Porque a gente foi lá, né? A gente foi lá também. Porque a gente foi lá. Você me contou que na madrugada ligaram pra você falou, ai, eu vou ter que Pô, cara, é tanta situação, cara, que eu tenho memória, às vezes, assim, não lembro de tudo. Então, vou lembrar de uma que você conta pra gente. cara. Eu fui em algumas com você, né? Eu acho que fui junto, eu e você, que aconteceu isso. Foi umas 3, 4, acho. 3 ou 4, Nossa. mais ou menos por aí. Tem diversas legais pra falar. Não, tem, Tá, cara, top. tem várias, né? Eu não sei. Lembra que você foi e um tava difícil de sair, de expulsar o demônio? Putz. E aí ele tava escondido atrás de uma imagem, não é isso? Conta isso aí pra nós. Cara, pode falar também isso aí? Ah, pode, cara. Cara, eu vou falar... Aconteceu? Hã? Aconteceu É fato. Cara, eu vou falar, assim, de uma imagem. Entende? Porque assim, cara, a situação é verdade, é o seguinte, o segundo mandamento de Deus, cara, o primeiro lá, Deuteronômios, cara, é amar a Deus sobre todas as coisas, daí todo mundo já sabe. O segundo, cara, é não fazer imagens para se prostrar diante delas, né? E eu fui na casa de uma pessoa idólatra, né? Uma coisa é você ser um católico, outra coisa é você ser um idólatra. São Né? coisas distintas. São coisas distintas. Mas as pessoas eram idólatras. Então, qual que era a situação, cara? Posso falar desde o início? Claro. Por Eu não sei favor. o tempo que a gente tem. Não, eu, você, o Gabriel, a Bianca, a gente pode ficar aqui até 5 horas da manhã. Ah, O então tá Gabriel bom. não liga. Mas é isso aí. Gabriel, perdão, cara. Puede hablar. Pode falar. Cara, eu não falo espanhol, mano. Não é espanhol, não. Que eu só finjo que eu falo. Speak.
A pronúncia do cara é boa. Mas, é seu amigo, seu amigo. Cara, isso daí aconteceu em Serquilho. Esse fato aconteceu em Serquilho. Era uma pessoa que ela tinha ido até um padre exorcista. Ela tinha ido até um padre exorcista, sim. Porém, cara, ele, assim, manifestou, porém não foi liberto. Eu fui até a casa da pessoa, convidado por uma prima minha. Uma prima minha pediu, Vinícius, eu tenho uma amiga, e essa prima minha, né, sabendo dessas loucuras, né, que a gente faz aí por Jesus, né? E aí ela falou, eu tenho uma amiga que ela precisa muito da sua ajuda, você pode ajudar ela? Falei, posso, claro. Ela falou, só que o caso é difícil, já foi num padre exorcista, não resolveu, não sei o quê. Cara, eu fui então até a casa dessa pessoa, eu, minha esposa, a minha tia e uma prima minha, filha dessa minha tia. E, cara, elas estavam iniciando na igreja, né? Elas estavam iniciando, então elas andavam muito comigo. E aí nesse dia, nessa noite, na verdade, né? A gente foi lá, começou a orar. E aí manifestou. Então, cara, manifestou eu sempre indico, né? O Neto também sabe disso, de você saber qual é o principal que está, né? Vamos dizer assim, o cabeça. O chefe, né? Tem um versículo que fala um pouquinho a respeito disso, que é para você vencer Só que ele não fala sobre demônio exatamente. Por exemplo, você pode interpretar dessa forma. Você tem que amarrar o homem forte. Então você amarra o homem forte. Então, nesse sentido, não posso dizer que a palavra fala exatamente sobre isso. Porém, era o entendimento que eu tinha na época. Então... Mas, Vini, pode foi na hora que você chegou, tipo assim, você chegou, foi exatamente pra isso. Fui E na hora que você chegou, você já sentiu um negócio diferente? Ou foi no momento de oração que manifestou? Como que foi? Cara, o sentir um negócio diferente, cara, eu sentia muito presença demoníacas, assim. Como que eu sentia? Aperto no peito, geralmente. Ou eu tinha uma sensação diferente. Cara, em mim, quando eu sinto esse aperto no peito e eu sinto minha visão ficar turva. Cara, turva, é possível, não sei. possível, cara. É isso que eu sinto, mas continue aí. Eu não, eu fico... Não acontece nada, cara. Não, só sei que tá, não sei como. Eu sei que tá. Eu sei que a pessoa fala ali, tem. Cada um, Deus mostra de uma forma, também isso é independente, né? Mas assim, cara, principalmente a presença de Deus, cara. Porque quando a gente vai... Cara, a gente tá na presença de Deus, cara. Ele coordena. Ele coordena. Mas vamos lá, voltando a falar, cara. Porque o negócio é meio longo. Comecei a orar, então... Aí o demônio... Eu chamei, né? Eu queria saber qual que era o principal. E os demônios que estavam lá, eles falavam assim, ó... Esse você não pode saber quem que é. Eles falavam? Eles falavam assim, não, esse daí está escondido. Era essa palavra que eles usavam. Esse está escondido. Você não vai saber quem que é. Aí eu, cheio do Espírito Santo na hora, né? Falei assim, e por acaso há algo... Que fica escondido aos olhos do Senhor. Que fica escondido aos olhos de Deus? Cara, na hora, cara, manifestou o principal. Na hora. Meu irmão, é igual quando Jesus foi tentado pelo diabo, cara. É na palavra. É na palavra. E na hora Deus me deu a palavra. Por acaso há algo que pode ser escondido aos olhos do meu Deus? Cara, na hora. Pá! Manifestou, cara. Segundo, né, o que o demônio dizia, era o próprio Lúcifer, cara. Negócio bem louco, assim. Bem louco. Aí nessa minha visão foi aberta, cara. Eu vi diversos demônios, cara, assistindo a situação. Aí eu vi diversos, cara. E vi, assim, multidão de demônios pra fora da casa dela, assim. Mas não estavam mais dentro. Só ficou o cara lá. Nossa. Só ficou aquele lá pra gente expulsar. E os outros eu via, cara. Aí você expulsou? Cara, foi uma batalha de 1 hora. Sério? Por quê? Aí entra aquilo que o Neto falou. Não é porque era Lúcifer, cara. Porque diante do nome de Jesus, cara... Ninguém suporta. Todo joelho se prostra, meu irmão. Não tem, cara. A palavra de Deus fala, cara, que o diabo, ele estremece, cara. De saber que só existe um Deus. Só existe um Deus, cara. E esse é o Senhor. Esse é o Jesus Cristo que a gente serve. Vamos lembrar de uma aqui que a gente tava junto. Uma mulher. Você já tava conversando com ela e você sabe que ela também tem a visão aberta, igual você vê. Pra quem não sabe, visão aberta, o Vinícius aí já vê demônio há muito tempo, assim, né? Você pedia isso? Não lembro. Eu pedia, cara, pra Deus. Eu orava pra Deus. Deus, quero ver. Eu também. Juro, de verdade. Tem gente que fala... Você via vulto, né? Não sei como... Sim, é vulto. Não, você chegou eu já cheguei a ver já dos dois tipos já, mas é vulto geralmente assim. Aí essa mulher, o Vinícius já sabia, ele já tinha comentado comigo. Aí o Vinícius mandou mensagem pra ela. Falou assim, ó, eu e meu amigo Neto, nós vamos aí orar por você e tal. Aí disse que... Depois ela mandou um áudio, eu não esqueço por causa do áudio dela. Não sei se você vai lembrar.
Diz que ela entrou na igreja católica e mandando no áudio ela falando isso. Falou assim, mandou o áudio pra você, falando assim, viu, Vinícius, não vem em casa. Eu tava aqui na igreja católica, eu não tô falando mal da igreja católica, tá? Não, não. Tô Longe reproduzindo o que ela É. nos falou. A situação. Eu tô aqui na igreja católica, eu entrei aqui e os anjos vieram falar comigo É. que não é pra você e seu amigo Neto vir, eu sei senão como vai é. ter consequências ruins pra vocês. Nossa. Falei, Vinícius, agora que a gente vai. É agora. E a gente foi na A casa gente dela. foi, logo, Foi. acho que um dia depois. É, a gente Eu não tenho foi. medo não, cara. Também Eu não tenho medo não. A palavra de Deus fala o seguinte, cara. Aquele que serve a Deus, que faz essas coisas na presença de Deus, cara, se eu não me engano, vai estar lá em Efésios. Efésios, né? Vai falar das armaduras, vai falar, olha, Efésios 6, né? aquele que tiver as armaduras, cara, não vai sofrer dano algum. Não vai sofrer, o maligno não vai tocar, não vai sofrer dano algum, cara. Então, meu irmão, a gente vai na fé, cara, a palavra de Deus. Quando Jesus pede fé pra gente, ele pede pra gente, na verdade, crer na palavra. É isso que é fé. A fé é você, e não é crer. Ah, eu acredito. É você ter a certeza de que a palavra é a verdade. Essa que é a verdadeira fé, cara. Aquilo é real, real. Sim. Né? Cara, eu falei, o Vinícius tem muita história assim, Que cara. da hora. Cara, demais. Tem uma que a gente foi Dá pra também. ficar assim, Você lembra que foi eu, você, a minha esposa Débora, sua esposa Ana Flávia? Ah. Foi lá no nosso bairro mesmo. Ah, Aí tá. esse daí o demônio não queria falar, cara. Ficou quieto, você lembra? Aham. O demônio ficou quieto. O Vinícius perguntava tudo e não falava. Aí começou a orar, o filho da mulher começou a vomitar. É. Espuma. Tá maluco. Cara do céu, esse dia eu fiquei impressionado também. Só que o demônio só olhava com o olho assim pra gente, olhava pra mim, pro Vinícius, pra Ana Flávia, pra Débora. E eu assim, ainda não tinha tido a minha experiência de expulsar demônio. Eu orava, Deus, envia alguém endemoniado perto de mim, por favor, pra me expulsar. Então, até que veio. Veio, tanto eu Sim, pedi, sim, veio. Deus manda, cara. Deus manda. Mas esse dia também são situações, pra você ver como que é, né? Cada demônio parece naquele... age de um jeito, cara. Que loucura isso aí. E é interessante a gente entender que tudo tem um propósito. Tipo assim, Sim, cara, sim. não é por um show. Igual você falou. Não. Não, jamais. Eu não falo isso pra quase ninguém, cara. Então. Tô falando É aqui que a porque gente tá aqui. Eu né? acho que eu acho que é a intenção Isso é maravilhoso, porque, tipo assim, ó, uma vez eu perguntei pro meu tio. Falei assim, tio, Deus ele pode expulsar sem fazer barulho. Por que que acontece? Daí meu tio citou Gadareno. O endemoniado de Gadareno. Arena, né? Que na hora que Jesus chega, o cara já tá maluco. Já tá doido. A galera tinha amarrado ele, né? Daí eu perguntei isso pro meu tio, daí ele falou assim, ó, naquele caso, o demônio foi manifestado pra mostrar pra aquele povo que era demônio e ia ser liberto por Jesus. Então, toda manifestação, sem exceção. Por exemplo, propósito, essa que você falou que soou, foi pra Deus mostrar pra você em relação àquela imagem que Foi um ensinamento. foi um ensinamento. Então, tipo assim, cara, não é show. Não é, tô contando Não, essa experiência não, pra dar jamais. medo. Lógico que Não, não. nada a É ver, tudo, cara, existe longe disso. um propósito. É. Porque tem gente que pode olhar e falar, os caras tá contando, sabe, pra contar. Lógico que não, irmão. Não, jamais, Existe um jamais. propósito por trás de tudo. E antes de tudo, o amor pela vida daquela pessoa. Exatamente. Porque eu como cristão, se eu souber que tem alguém que tá possesso, que tá cativo do inimigo, cara, meu coração dói, porque eu falo, não, tem que libertar. É uma tem que ser prisão, liberto. é uma prisão. Então, o primeiro é isso, não para as experiências compartilhadas nessa mesa, é justamente para engrandecer o nome do Senhor. Exatamente. E isso é da hora, por quê? Porque pra mostrar pra galera que é incentivar, tipo assim, cara, igual você pedia, né? Eu também, quando eu era mais novo, eu falava, Deus, eu quero ver. Eu quero viver algo sobrenatural. Então, tipo assim, que a galera que tá assistindo também sinta isso. Tipo, cara, Essa eu quero. vontade, Busca em Deus, eu cara. quero O que você viver. quiser. O que você quiser viver em Deus, E cara. vem. Cara, se você quiser viver em Deus, se você buscar, Deus te dá. E eu lembro que teve uma vez, a gente ia orar no monte. E, tipo assim, a gente reunia uma galera. Geralmente a gente ia em 2 carros. Aí nesse dia choveu. Aí, um pouquinho antes da gente ir, parou de chover. Eu falei pros meus pais e tal. Parecia que meu pai e minha mãe sabiam que aconteceu alguma coisa a mais aí. Daí meu pai falou, mano, deixa pra ir na próxima. Aí eu falei, não, pai, vamos hoje, não quero perder. Aí foi eu, a Bianca e um casal de amigo nosso. Aí tal, a gente chegou, a gente começou a orar no monte. Começou, só que, tipo assim, na hora veio um medo. E sempre quando vinha no monte e eu sentia medo, eu orava, o medo ia embora, mano. E eu tava orando, o medo não ia embora. Cara, e eu orava.
Aí eu olhei pra porteira lá atrás, assim, Longe. longe. E eu vi, tipo, uns 3, 4 demônios olhando a gente de longe. Cara. Aí, beleza. Eu cheguei, abri o olho e eu comecei a orar e o Espírito Santo falou pra mim, assim, ó. Tá na hora de ir embora. Uhum. Eu falei, amém. Eu olhei pra menina do lado que tava, com o casal de amigo nosso. Eu falei assim, vamos embora. Ela com o olho arregalado. Já tava. Vamos, Bora, tava esperando você falar. vamos. Ela tava esperando. Na hora que a gente entrou no carro, ela começou a chorar. Uhum. Ela começou a chorar. Caraca. E tipo assim, ela contou que ela não pedia, porém ela tem a visão aberta. Uhum. Aí ela viu um demônio vindo na direção dela e às vezes vinha e falava no cangote dela. Uhum. Cara. Provavelmente pra dar medo pra ela. É. E no carro, na hora que a gente tava indo embora, eu sentia essa pressão nos olhos que eu falei. Eu sentia do meu lado, assim, ó. Pesado, com força. Tipo, muito demônio mesmo. Aí tal, a gente chegou. A gente parou na frente da igreja. Na época que eu tava na quadranga, a gente parou na frente da quadrangular ali do lado do América. Aí a gente começou a orar ali no carro e tal. Ela se sentiu em paz, tranquilo. A gente foi comer uma coisa. Cheguei no meu quarto. Não era casado, eu namorava com a Bi. Cheguei no quarto, meu irmão, deitei. Na hora que eu deitei, todos os demônios que tava lá, na hora que a gente tava orando no monte, tava em volta da minha cama, assim, ó. Caraca, não. Aí eu falei, meu Deus do céu! O que estavam fazendo O aqui, que vocês estão fazendo rapaz? aqui, cara? Sai daqui. Só que, tipo assim, eu via que eles sentiam raiva É. por conta do que a gente tava fazendo. Que a gente tava tirando jovens diretamente do inferno. E aí todos em volta. E eu dormi tranquilo, mano. Na hora eu orei, falei, Aí sumiu tudo. cara, não, nem sei, eu dormi. Você dormiu? Nossa! E, irmão, é interessante porque a autoridade no nome de Jesus, ela é no céu, na terra e debaixo da terra. Embaixo da terra. Então não tem quem não obedeça. É pra sair? Vaza. Sai. É Jesus, mano. Legal isso aí, cara. É Jesus. E tipo assim, eu creio que era pra eu sentir medo. Só que é Jesus, mano. Então não tem por que eu temer. Esses dias teve uma menina que chegou pra gente lá e falou assim, Matheus, posso falar com você? Eu falei, lógico. Ela falou, Matheus, todo dia eu ouço alguém me chamando. Falando alguma coisa pra eu desistir. Aí ela falou, o que eu faço? Eu falei, viu, posso falar um negócio pra você? Esquece isso. É. Esquece isso. Quem tá com você é Jesus. Pode ter alguém ao derredor. Não ao Mas redor, quem é tá ao derredor, redor né? é os anjos. É. Aí tal, a gente orou junto com ela. Já era. Já foi. Tchau. Porque o poder tá no nome de Jesus, mano. É da hora a gente entender que o mérito não é do Vini. Não, de ninguém. O mérito não é meu. O mérito não é do Nelson. Não tem nem como. O mérito é Jesus, velho. Falando que você falou, tinha um monte de demônio em volta. Eu lembrei de uma aqui. Eu fui orar com o Vinícius. Também, acho que o Tony, o William tava. A gente foi orar. Nosso grupo lá foi orar também no monte. Aí a gente tava orando no lugar de costume, Matheus. A gente ficou 2 anos indo direto orar, né? Aí a gente nesse monte. Aí o Vinícius, que era o único que via, né? Aí ele falou assim, gente... tem Ele um- avisa a galera. Então, Vai ele na frente avisa. aí. Vamos ver se tá limpo. A gente orando, aí ele falou assim, viu? Tá cheio de demônio em volta da gente. Ele joga assim no ar, ele joga. Não, falou não. Você lembra disso aí, Mas Vini? eu falo, cara, eu nunca tive. Cara, Não eu não- por medo, Eu não tenho não. medo nenhum, cara. Eu só avisei. É. Ô, galera, tá cheio de demônio aqui. Foi- Natural. Tipo, Não, foi não, natural. Cara, pra mim é natural. Você falou era bastante. Você Eu falou acho era que é bastante. por isso que Deus, ele deixa, né? Sei lá, ele me usa dessa forma, assim. Porque eu não. Cara, pra mim, cara, demônio o que que é, cara? É alguém que quer atrapalhar a vida das pessoas, cara. E o nosso papel como igreja é. Porque assim, cara, Repelir. toda autoridade foi nos dada. Sim. Toda autoridade. Eles sabem disso, meu irmão. Eles sabem que toda autoridade está sobre a igreja. Sobre a igreja, cara. E eles, cara, não tem o nome de Jesus, meu irmão. Que nome, não? Cara, é o nome acima de todo Como nome, eu cara. É o amo nome esse- sobre o qual todo joelho se dobrará, meu irmão. Como que é o louvor Não tem lá? igual, Como cara. eu amo seu nome. Qual o seu nome? Tem o nome mais lindo que eu conheço. Cara, Cara, Jesus. cara, que maravilhoso. Vamos passar a parte do demônio? Vamos passar a parte Vamos pular. do qualquer Bora, coisa, bora. depois a gente volta. Tamo lá, E vamos Vini, junto. tipo assim, cara, eu não te conheço tanto. Aham. Acho que a primeira vez que eu tive o primeiro contato com você foi Acho que foi lá na domingo oração, retrasado. lá, né? É, oração. Domingo retrasado, lá no. Quando o Eric colocou a gente aqui. Aí o Vini chegou, o Neto falou, o Vini pode vir? Eu falei, lógico.
Tá maluco, vem com nós. Aí o Vini orou com a gente, mas a gente nunca trocou ideia. Só que pelo que eu vi, e o Neto comentou, o Neto falou bastante, falou bem de você. Pelo menos isso, né? Nossa, Não falei que ele é chato. pelo menos mas- dessa vez. Não, pelo menos dessa vez. E você falando é possível ver na questão das certas esferas da sociedade, porque você é muito usado também na parte da educação. Que você falou que nunca tinha se visto professor, Jamais. e Deus te colocou como professor, e você é o professor e dono da escola. Só tem Tietê hoje? Cara, só tinha ter, só em Tietê. Na verdade, a gente tá no bairro, né? A gente tá na Coab, né? Então, a gente começou muito pequenininho. Por que a gente teve que começar muito devagar? A gente começou demais devagar. Porque na visão que Deus me deu, eu tinha que desenvolver todo o material. Então, tem 6 anos que eu não tiro férias direito, porque eu tô escrevendo material. Entendeu? Essas férias que passaram agora, praticamente, eu consegui finalizar tudo o que eu precisava para este momento. Tem outras coisas que a gente vai desenvolver mais para frente, porém agora eu estou mais tranquilo. Que eu consegui finalizar vamos dizer assim, o principal. Né? O principal a gente conseguiu finalizar. E por que professor de inglês? Cara, Deus mandou, cara. É só por isso mesmo. Por causa disso. Porque assim, eu falava assim, pra mim, eu falava, eu quero trabalhar numa empresa. Eu quero trabalhar pra alguém, numa empresa. Era essa a minha visão. Minha visão eu quero trabalhar numa multinacional. Isso, meus sonhos com 20 anos, 20, 21 anos. Acho que ainda é de muitos, né? Sim. Pô, eu quero trabalhar numa multinacional, crescer, trabalhar bastante, pô, virar gerente, diretor, né? Eu falava assim, eu pensava comigo mesmo, eu quero trabalhar numa multinacional e usar o meu inglês, porque, cara, inglês é investimento. É investimento. Entendi. E até então, né, em Tietê, assim, não tinha tantas oportunidades. Hoje já tem diversas oportunidades, né? Cerquilho, né? Hoje, se você não falar inglês, cara, desculpa, mas é difícil. É difícil, cara. Então essa era a minha perspectiva. Pô, trabalhar numa empresa legal, uma empresa grande, desenvolver, usar o meu inglês, cara, eu ia ser feliz demais trabalhando numa empresa só e usando o meu inglês, cara. Pra mim eu tava realizado. Ganhando lá uma graninha. Mas você fez inglês lá no passado por conta Cara, disso, eu ou não? fiz- Não. Cara, é tudo projeto de Deus, né? É um negócio muito louco, cara. Eu trabalhava como garçom e barman, né? Eu ia Bartender. falar disso, já que você falou, então. Depois tá a gente fala mais que ainda não. É. Tem muita coisa pra falar a respeito também. Com quantos anos isso? Cara, eu nem sei se pode. Hoje em dia não pode mais. Eu tinha 16. Ah, Tinha 16, eu, Naquele tempo eu podia. coordenava um bar. Em 1930 De um hotel. podia. De um hotel. De um hotel. No centro da cidade, cara. Cê é Pô, doido. hoje em dia, né? Vai preso, né? Os donos, né? Na época podia, não tinha problema nenhum. Né? Então, aí um dono de uma escola que tava pra abrir na cidade, ele me conhecia, ele gostava muito de mim, porque eu atendia ele sempre ia lá pra tomar um refrigerante, um suco, comer alguma coisinha. E assim, tinha diversos lugares, cara, mais barato e com comida melhor, né? Porque hotel não era Não é- visão, não é o era... nicho disso, não é um nicho, cara. Era hotel, mano. A gente servia petisco. Mas o cara gostava tanto de mim que ele ia lá, ele e o filho dele. E aí ele foi lá, ele falou assim, cara, a gente me conhecia já, ele falou, Vinícius, a gente tá abrindo uma escola aqui, cara. Não sei se você tá sabendo. Eu falei, cara, tô sabendo que vocês estão abrindo uma escola, tudo mais, né? Legal. Pô, muito bacana, né? Aí eles falaram, e a gente queria que você estudasse com a gente. Eu falei, cara, não vai rolar, meu irmão. Porque eu faço informática, cara, e grana não dá, né? não dá. Não dá, cara. Na época, o salário acho que devia ser 300, 350 reais. Nossa. E eu já pagava 100 reais em um curso, ajudava em casa a pagar energia. Né? Os meus pais passando por um momento difícil nessa época, né? Eu tinha 16 anos, estavam passando por momentos difíceis financeiros. Então eu ajudava, né? Eu trabalhava, cara, desde os 12 anos eu trabalho, né? Uma das partes é para ajudar em casa mesmo. Então, aí eu fui convidado. Aí eu fui lá e falei, cara, seguinte, vocês querem que eu estude aqui? Mas eu não tenho dinheiro. Mas o cara falou assim, não, eu quero saber quanto você pode pagar. Eu falei, quanto que é o curso? R$5. Na época, pagar eu acho que 5. era 100 reais o curso. Eu falei, cara, acho que posso pagar uns 40 conto, não sei. Ele falou, tá bom. Então, semana que vem você começa aqui. 40 reais. E foi. Cara, eu fiquei pagando 40 reais por uns 2 anos, cara. Caramba, Cara, é Deus. Deus demais. Deus demais. Cara, eu me apaixonei pelo idioma. Cara, aí consumo hoje, até hoje, muito conteúdo. Eu assisto televisão, cara, eu ponho no YouTube pra assistir coisa em inglês. Eu não coloco a televisão, eu fico vendo coisas em inglês, né, e tudo mais. Legal.
E aí Deus foi guiando, né? Foi mostrando e tudo mais. Que da hora. Aí você... Como você recebeu a visão da escola e você começou a escola, tá desenvolvendo o próprio método de ensino, é isso? Sim, cara, a gente desenvolve. A gente tá desenvolvendo. Praticamente está desenvolvido, né? Tem alguns detalhes. Você sozinho? Eu sozinho, cara, foi um trabalho muito árduo. Porque trabalhando em outras empresas, não somente para mim, trabalhando em outras empresas, tendo que desenvolver material, já dando aula. Eu desenvolvi o material já com 20 alunos. Eu dava aula de 1 em 1, trabalhando numa outra empresa. Então, cara, eu trabalhava para mim, né? Para minha empresa. Eu trabalhava na hora do almoço, cara. Eu trabalhava nos feriados, eu trabalhava no domingo. No sábado, cara. Foi assim por uns 2 anos. Mas daí como que você conciliava? Porque você contratava alguém pra dar aula ou você dava aula remotamente? Não, eu dava aula em casa, cara. Não, mas tipo assim, por exemplo, na hora do almoço você desenvolvia o material. Desenvolvi material. À Aí noite você- dava aula. Olha que loucura. Trabalhava o dia Parava, né? todo. Trabalhava o dia todo. Cara. Tô nessa pegada de ter uns 6, 7 anos, cara. Tô nessa pegada de ter uns Aí, 6, 7 anos. nessa pegada aí, como que ficou a parte com Deus? Cara, eu nunca deixei. Porém, sinceramente, você dá uma brecada, né? Você tira um pouco o pé. Não tem como. Não tem como. Porém, assim, o que me dava segurança é eu tô cumprindo o que Deus me deu. Ele Isso, falou, isso eu tô encaixa nas fazendo 7 o que Entendeu? ele esferas. mandou. Entendeu? Porque assim, às vezes, o cristão ele acha que Deus só quer, só vida espiritual que eu quero pra mim. Não, cara. Deus também quer, meu. Ele tem outras coisas pra você. Ele quer guiar a sua vida por completo, cara. Até o dia da volta dele. Top. Ele E, quer te- e é isso que eu falo na questão das 7 esferas, porque as 7 esferas. Nas 7. Espera, Ei, lá. Espera, Porque explica eu tô, pra mim eu tô o que é, acostumado por a falar favor. muito inglês. Daí, na hora que eu vou falar Você tá aí com português. o cara. Eu Ó, sei. a gente tava com Espanhol, espanhol, agora Putz. o cara que fala inglês, No top. a cabeça pira. Cara, eu não vou lembrar as 7, mas as 7 esferas envolve todas as esferas da sociedade. Tanto na parte de artes, tanto na parte da educação, na parte da economia, na parte da política. Lembrei 4. Na parte da religião, na parte congregacional, de igreja, no caso. Mas, tipo assim, envolve todas as esferas da sociedade, entendendo que nem sempre o cara que vai ser mais usado por Jesus é o pastor que tá no altar, mas talvez um professor na aula. Então, por exemplo, você atua em uma esfera da sociedade. Você, às vezes, está inserido em 2, por exemplo, na igreja e na de arte, por exemplo. Sim. Eu também atuo em 2, na igreja e mais uma. O Vini também, por exemplo. Só que entender que, às vezes, o chamado do Vini não é igual o do vídeo passado, o Reginaldo, que largou tudo e foi pra Argentina. Às vezes o chamado do Vini é tenho certeza disso, a escola de inglês. Não. Então, a gente precisa entender que nem sempre o seu chamado é dentro da igreja ali, ó. Uhum. Não é um chamado eclesiástico, você fala Exatamente. assim, convencional. Eu entendi o que você falou. E, por exemplo, o engenheiro, ele pode ser usado no ramo dele. Exatamente. A única coisa que ele precisa é ser cheio do Espírito Santo. É isso. Mas, na verdade, se você pegar a igreja primitiva, na verdade era isso, né? Eles iam pras ruas, cara. Eles viviam. Por que o pessoal se juntavam a eles? Pelos exemplos. Cara, bom... Pô, a gente pega a igreja de Corinto, cara. Pô, todo mundo lá, cara, era da orgia na cidade de Corinto. Pô, os caras é diferente, mano. Como assim os caras não gostam de fazer o que a gente faz? O negócio é legal. Mas por que eles não querem? Cara, eles têm uma coisa diferente, entendeu? Sim. Então, assim, a sociedade, ela observa muita gente, né? Com certeza. Infelizmente, a mídia pintou muito mal, né? É o trabalho de algumas, né? O cristianismo em geral, na verdade, né? Não somente o evangélico, né? Mas o cristianismo em geral, eles tentam denigrir, né? Ou diminuir um pouco. E eu acredito que foi muito deturpado. Nem com certeza por conta da mídia, mas por conta de muitos que se denominam cristão. Fazem coisas em nome de Jesus que Jesus não mandou fazer. Uhum. Você pega, por exemplo, vamos lá, Pedro. Pedro chega na hora que o cara vai pegar Jesus, ele vai e corta a orelha de Malco. Jesus não pediu defesa. Uhum. Jesus não pediu. Tanto é que cortou a orelha caiu. Jesus pegou a orelha, colocou de volta. Curou. Uhum. Só que, cara, às vezes a gente tem feito tanta coisa em nome de Jesus que não foi Jesus que mandou a gente fazer. É. E é por isso que a igreja tá do jeito que tá. É. O que mais afasta pessoas da igreja é a igreja. É porque eles julgam o pessoal que tá de fora, né? Julgam um todo. Por exemplo, você falou pra mim, mas tem gente que fala em nome de Jesus sem Jesus ter mandado. É isso que acontece. Aí, por exemplo, o cara não tá na visão do Senhor,
o que Deus tem pra vida dele, aí coloca o pé na jaca, não falei, aí lá, cristão, é evangélico, aí vai, generaliza, é todo mundo que não presta, todo cristão não é. Ficou um tempo assim com o pastor, você lembra? Todo pastor quer dinheiro, pastor todo só pastor quer é isso. ladrão. Por causa de todo mundo não prestava mais. Infelizmente, né? Infelizmente, mas não é assim que funciona. Não. Em todas as áreas, em todas, sem exceção, tem gente boa e gente ruim. Em todas. Vai ser assim pra sempre. Sim. A gente, querendo ou não, a gente precisa procurar ser parecido com Cristo. Basta. Só isso. E Vini, por exemplo, hoje, qual dificuldade que você mais enxerga no cristianismo contemporâneo, você linkado com... Querendo ou não, você precisa ser muito linkado com a cultura inglesa. Por conta de dar aula e tal, você precisa passar a cultura. Você já foi pra lá, não? Eu fui pra Europa. Você já foi pra Eu Europa? conheço Malta, né? Ela foi colonizada pelos ingleses, né? Então nós falamos inglês maltese. Eu fui pra Europa. Também conheço a Itália. Mas pros Estados Unidos mesmo, que o pessoal que fala inglês, eles... Não, é Estados Unidos. Sim. Cara, Não é só lá o que fala, né? berço do inglês é a Inglaterra, né? Você ficou quanto tempo lá? Cara, eu fiquei um mês, né, estudando. Fiquei um mês lá aprimorando o inglês e tudo mais. Foi um momento bem legal. Que da hora. Você foi pra isso mesmo. Eu fui pra isso. Foi essa a intenção mesmo. Foi com esse foco. Que da hora. E qual a dificuldade você vê, por exemplo, por conta de estudar muito essa outra cultura no cristianismo? E hoje, os seus alunos são cristãos ou poucos? Cara, assim, depende, né? Porque cristão eu considero um católico um cristão. Sim. Pra mim ele é um cristão, entendeu? Como tem crente que tá na igreja e não é convertido, também tem católico que também tá na igreja e não é convertido a Jesus Cristo, como tem outros que são totalmente convertidos a Jesus e amam ele de todo o coração, cara. Isso daí é incrível. Só um ponto que eu queria só levantar, que assim, eu tenho a igreja, eu sou um cristão, porém, eu tenho uma empresa, eu sou cristão, porém a minha empresa não tá lá para falar, eu não prego para os meus alunos. Tá né? pra ensinar. Pelo contrário, eu dou um excelente atendimento Maravilhoso. para que o meu exemplo, né, como um cidadão, seja algo positivo na vida deles. Eu não Show. tento incluir o evangelho na cabeça de ninguém. Eu sou contra essa questão de você tentar manipular, né? Porque são Perfeito. jovens, né? Com São certeza. jovens, são crianças também, tem adultos, né? Mas eu não faço isso. Apenas no exemplo, né? Dando o meu melhor, entregando o meu melhor, A né? excelência é um exemplo de excelência. cristianismo. Aí eles podem enxergar o Cristo. O Cristo, cara, ele pode ser um evangélico, um católico, cara. O importante é ser Cristo, entendeu? Pra mim, esse é o evangelho. Que da é hora. Cristo. Que da hora. Na questão da escola, que eu fico muito curioso. Por quê? Igual eu falei, cara, às vezes eu passo umas loucuras na minha mente, porque às vezes eu sonho que eu tô falando inglês, mano. Que doideira, cara. Eu legal. sonhei, é doido. E na minha cabeça eu sei cantar todas as músicas em inglês. Mas na hora cabeça? que sai, nossa, irmão, tem nada a ver. Vamos pra Cê- Global Way que você vai falar certo. fala um pouco sobre a sua empresa, o nome. Você já falou como surgiu, mas onde tá Uhum. localizado, como faz pra chegar nela. Antes nós perdeu. Cara, você tá sonhando você tá no sonho e tá falando inglês? Tô, mano. Então, Eu acho que você vai embora daqui. será? Eu acho. Será? Não, acho que tudo é possível, cara. Ué. Mas, Por que não? A gente como a gente tá falando aqui, a gente não sabe os desígnios de Deus É na nossa hora. vida, né? Então, é doido. Eu preguei no culto de oração, os planos do Senhor são maiores que os nossos, cara. É. Cara, São mais altos é do que os maluco nossos. isso, eu acho. Porque eu não vi nada no dia em inglês. E na hora que eu sonhei, eu ouvia muito nítido. Os caras falavam assim, eu entendia tudo, velho. Eu entendia doideira, tudo, eu né, entendia cara? tudo. Na hora que eu fui falar, não falava. Eu não Vamos falava desenrolar esse inglês. negócio aí. O que isso, tá maluco? Fala sobre a escola aí. Cara, a escola, como já falei, é um projeto de Deus. Ele me deu como seria a metodologia. Trabalho muito árduo para desenvolver tudo, tá? Cara, pra você ter noção, tem cálculo no meu método. Como? Ué? Já complica muito campo. Tem cálculo no meu método. Eu sei quantas vezes cada palavra foi apresentada no método todo. Você é doido. Cara, por quê? Porque eu percebi quando eu estudava, que eu só conseguia aprender determinada palavra depois de eu repetir ela tantas vezes. Então eu falei, vou colocar isso no meu método. Ó, você que quer saber a quantidade de vezes, procura a escola. É isso aí, ninguém vai falar aqui não. Cara, então assim,
O método ele é voltado à conversação, cara, a gente faz. E é muito legal, porque o que eu vejo hoje, os meus alunos bons, dedicados, tá? Não são todos que se dedicam, né? É. Mas alunos bons e dedicados, cara, em um ano, eles falam melhor do que a maior parte dos alunos que estão em outras escolas, que estão há lá 4, 5 anos. Entendeu? E eu, por já ter trabalhado em outras escolas, Você eu sabe sei muito que bem do que você está falando, eu sei né? muito bem, e eu sei que a nossa retenção de alunos, ou seja, a satisfação dos nossos alunos, é, cara, muito maior do que nas outras escolas, entendeu? Mas por quê? O projeto de Deus, cara. Mas por que eu falo isso, cara? Nossa, então o Vinícius, ele quer ser um mega empresário. Cara, eu tenho um sonho. Eu tenho um sonho, que é ajudar a população brasileira a ser destaque mundial, cara. Esse é um sonho, assim, tipo, no final. Tipo, o sonho máximo, a minha meta final vai ser de influenciar a população brasileira Então você na tem um questão do projeto idioma. para isso já. Tem. A gente, assim, cara, é step by step, né? Que é passo a passo, cara. Todos os projetos, cara, eu sempre faço passo a passo. Pô, até tal ano eu tenho que fazer tal coisa depois. Então, tudo no projeto, uma cara. meta. É a meta, vamos lá. Isso daí vai se cumprir, acredito, daqui 10, 15 anos, se o senhor não voltar. Se Jesus não voltar. Cara, que da hora, velho. E você tem, assim, a gente tava conversando até antes, né? Você tem algum projeto para quem não tem acesso? Tenho. Fala pra gente aí, o que Cara, passa na sua cabeça? Assim, para quem não tem acesso, eu acho que a parte mais fácil de desenvolver é o online, né? Eu ainda não tenho essa ferramenta, né? Se alguém estiver ouvindo aí, quiser, né, me mostrar ou né, ajudar a gente a desenvolver essa questão, porque agora que eu já finalizei boa parte do projeto, né, o fundamental, agora a gente consegue pegar outros projetos também. Então, o online acho que seria muito legal para a gente chegar nessas pessoas, mas eu tenho, assim, um projeto que nem no bairro mesmo. Eu tenho um projeto de ter uma escola, vamos lá, vamos dizer assim, 400 alunos, 500 alunos, 300 que seja. De um percentual dessa quantidade de alunos, 10%, vamos dizer assim, 10%, vamos lá, eu consegui novos 30 alunos para a escola. 3 alunos a gente vai conseguir, talvez um outro local, um local específico, né? Ou até mesmo dentro da nossa... Ainda não tenho a clareza de como que seria, mas 10% seria para ajudar quem não consegue. Por assim, claro, Carente, né, no tem que caso, ser carente, né? é. Tem que comprovar que realmente está. Sim. Mas tem que mostrar o interesse, cara. Tem que falar, não, eu quero, cara, é o som da minha vida, eu estudo, Porque eu senão... corro atrás, eu quero mesmo. Nossa, Porque senão, cara, é jogar, assim, pérolas, né? Jesus já falou, pô, ficar jogando pérolas, né? Então não vale a pena, né? A gente realmente tem que investir em quem quer. Não pode, mas quer, cara, não vai ser um problema, né? A gente... legal, Eu fiz um tempo de aula de inglês. Não sou tão bom. Eu fiz, acho que... então você fala. Não, eu não falo. More or less. Mais ou menos. Não, eu sei algumas palavras. Não, fui bem, pô. Tá maluco. Tá Meu crazy, Deus. tá crazy. Não, tô brincando. Mas, tipo assim, ó, olha que loucura, o que eu fiz? Que, na época, eu tava determinado a fazer inglês. Eu cheguei na escola, assim, na escola de inglês, e eu cheguei pra diretora, e eu falei assim, se eu conseguir 7 pessoas, eu faço o meu de graça? Ela falou, faz. Cara, eu consegui 7 pessoas. As 7 pessoas foram, eu fiz o meu de graça. E eu consegui as 7 pra isso. Só que daí chega um tempo que, tipo, acho que eu fiz 1 ano de inglês. Aí eu desanimei, parei, não sei porquê também. Só que, tipo assim, quando você quer um negócio, você dá jeito, velho. Você dá jeito pra qualquer coisa. Cara, tudo na vida, na verdade, é dedicação. As pessoas, eles querem, principalmente brasileiro, um europeu, ele não tem tanto essa mentalidade, mas o brasileiro tem essa mentalidade assim, cara, eu quero falar inglês, mas eu vou fazer 6 meses. Eu quero falar inglês 6 meses. Cara, e tá achando isso... que é um, né? Pastel. Senhor Jesus, derrama Cara, inglês sobre mim. Você já viu esse vídeo? Meu irmão, tem coisa que eu aprendo até hoje, cara. Tem coisa que eu aprendo até hoje, não tem como. Mateus, é isso aí, velho. Mas a verdade é o seguinte, o sonho do brasileiro é existir uma pílula, você vender essa pílula, Tá entregar pro falando cara. inglês. Tá falando inglês. Então, assim, cara, o brasileiro não tem essa pegada de, cara, eu quero. É dedicação, cara. É persistência. O brasileiro é muito imediatista. O brasileiro é Duolingo, né? Você Duolingo. baixa Duolingo, Cara, já era. às vezes até o Duolingo dá problema pra, É. pra resolver os problemas que ele dá difícil, às vezes. Mas o brasileiro tem muito essa pegada, cara. Pô, tem que falar inglês em 6 meses. Aí, vai os caras da internet, sabendo disso. Aqui comigo você vai falar em 3 meses, cara. Vem aqui, pague, passa no mentira. cartão aí.
Entendeu? É balela. E muita gente cai. O brasileiro cai muita balela, cara. Infelizmente. Tudo na vida é dedicação, cara. Você imagina só um advogado que estudou por 3 meses vai advogar você? Certo. Um médico vai fazer uma cirurgia, ele vai falar assim, ó, cara, fiz um curso fera aí. Técnico, 3 meses, relâmpago, bisturi. 6 e tal, meses de linha e como agulha. fazer o bisturi cortar sem, entendeu? Uma eficácia maior. Meu irmão, mas não fez medicina. Para. Você Não dá, entendeu? né? Tudo na vida é dedicação, cara. Não tem. O brasileiro tem essa visão, né? Ah, se eu não falar em 1 ano, não tá dando certo. Mas, cara, eu vou te falar a real, cara. Dependendo da escola, vai focar tanto na gramática, que na hora que você for falar inglês, você não vai conseguir falar. Eu fiz 1 ano também numa escola e era a maioria gramática. Meu Deus, eu com a minha esposa Débora até brinco, verbo to be, a gente já dorme, assim, ó. Tão chato que é, cara. Então, assim, Deus ele deu uma visão, né? Uma visão diferente pra gente. A gente faz a galera conversar entre eles, cara. Os alunos eu falo assim, ó, fica aí conversando em inglês aí. Vocês vão falar sobre tal assunto. Eu saio da sala pra eles não ficarem inibidos, às vezes. É por conta Porque de você inibição, saber, pô, né? mas tem um cara, o professor vai ver eu falar alguma coisa errada aqui. Cara, o momento de conversar, meu irmão, não tem problema você errar. O importante é você conversar. Ah, mas eu quero falar perfeitinho. Cara, com o tempo. Com 3 anos, você não falava perfeitinho? Você não falava bonitinho? Oi, mãe, tudo bem? Hoje eu quero comer uma lasanha ao molho, nananã. Cara, não. Mamãe, papai, já era. Tá ótimo. Então, a comunicação. O importante é você deixar comunicar. Agora, a criança que não se comunica vai começar a falar depois dos 6 anos. Querer falar perfeitinho também não vai conseguir, né? Então, tem que ter a prática. Tem que ter os erros, cara. Viu? Tem que errar. Tem que errar. Pra falar inglês, tem que errar. Viu? Tem que Então errar. tá tudo Tem que certo, falar. eu só erro. Tem que falar. Eu tô na Eu tô parte bem, errada, eu tô tô bem, nessa, Gabriel. nesse setor. Então é isso aí. Mas assim, com o tempo, você vai se aperfeiçoando, né? Viu, voltando, posso uma curiosidade aqui? Eu sei que você tem algumas experiências com o senhor, assim, dessas extraordinárias. Conte uma pra nós, né, de... Uma mais marcante, assim. Aquela... Nossa, cara. Eu sei de uma que você tava na sala lá da sua casa e Deus abriu sua visão lá, você viu algumas coisas. Nem sei se você lembra, eu lembro. Então, porque Eu isso vi me o inspira. quê? Eu lembro que... Porque assim, eu Não, vejo de tudo, é estranho cara. essa pergunta. Eu vi o quê? Visão pra mim, então, Porque Deus, eu que já ele não vi lembra. anjo, eu já vi anjo. Não, eu isso. já vi... Essa Cara, do anjo mesmo. Ah, do anjo? É, que Deus deu visão pra ele, tirou um pouquinho, assim, da memória. Falou, não pode ter tudo também. Vai ser perfeito, tá maluco? Tô dando A minha visão memória, cara, aqui, mas tô pra dando nomes é terrível. TDAH pro seu Sério? outro lado. Meu irmão, eu consigo lembrar pouquíssimos versículos, cara, assim, do nome. O nome do livro e o Mas- capítulo e versículo. Já leu, né? Porém, eu já li a Bíblia inteira Em umas inglês e 2 português, vezes, fala inglês aí. e português. Porém, assim, as histórias, a essência, eu sei praticamente tudo, né? que eu escolhi. Maravilhoso. Isso daí Eu acredito que é mais importante do que decorar. É né? isso que realmente tem guiado muito a minha vida. Mas, cara, experiência, assim, marcante. Eu vou falar de uma, tá? Porque tem diversas, cara. Tem diversas mesmo. Cara, é muita coisa. Mas uma experiência marcante, cara, é quando... Que eu gosto muito dessa experiência, porque foi muito pessoal, foi muito legal. Foi um dia que eu fui comer um cachorro-quente e a pessoa do cachorro-quente estava passando problemas, cara, na família. Tipo, dinheiro mesmo, financeiro. E eu falei, caraca, meu, uma pessoa legal, bacana, cara. Eu falei, poxa... Mas você já sabia disso? A pessoa tava comentando, cara. É propósito de Deus, né, cara? A pessoa tava comentando, tava passando dificuldade, que o filho tinha perdido emprego, o filho tinha um bom emprego e tudo mais. Cara, eu fui pra casa, falei, vou colocar o joelho por essa família, cara. Colocar o joelho no chão. Comecei a orar, cara. Acho que deu meia hora, deu 1 hora, eu tava lá orando, cara, e jejuando por eles. E clamando por Deus. Depois eu vou falar de uma outra história também que tem com a sua tia. Tá bom. Acho que você nem sabe. Não sei, vou Né? saber. Que é parecida, tá? Aparecida o nome do seu tio? Não, é parecida a história. É parecida a história. Ah, Jesus. E eu tava orando, então, por essa pessoa, por essa família, né? Mais especificamente pela mãe, né? Porque a mãe tava passando por esse momento difícil, né? De estar vendo o filho, né? Perdeu o emprego, né? A situação difícil. E, cara, eu já tinha orado demais, cara. Eu falei, nossa, meu, acho que já deu. Na hora que eu fui levantar, cara, eu não... Cara, vocês são crentes, né, meu? É claro. Eu senti a mão do Espírito Santo, cara, no meu ombro. Pesou, assim, a mão do Espírito Santo no meu ombro, assim, ó. Mas pesou com carinho. E é como se ele estivesse falando assim, ó. Na hora que eu ia levantar. É como se ele estivesse falando assim, ó. Mais um pouco. Só mais um pouco. Vai. Pra orar mais. Pra mim orar mais pela pessoa, cara. Nossa, cara. Você é doido. No dia seguinte não, em outro momento, mas no mesma casa que eu morava,
Eu ia na casa da mãe do tio do Neto. Como que é o nome da mãe do Fernando, cara? Lembra eu? Cláudia. A Cláudia. Ela queria ser batizada pelo Espírito Santo, cara. Eu falei, caraca, Deus. E agora? Aí minha mãe foi junto, cara. Minha mãe foi junto. Foi minha mãe, nem lembro mais. Acho que é Ana Flávia, minha mãe. Eu não lembro, cara. Você, não sei se você foi. Cara, eu jejuei, cara, uns 2, 3 dias, cara, e o cara orando demais. E, cara, e vinha muito forte, cara, uma palavra no meu coração. Se não me engano, era Atos 2, alguma coisa, cara, 2:6, 2... Na época, eu não lembro. Mas veio, cara, vinha esse versículo. E eu pedindo assim, Deus, derrama fogo sobre ela, né? Derrama fogo, batiza ela com fogo, batiza ela com fogo. Cara, e Deus mandando essa daí, Atos 2, eu não lembro exatamente qual versículo. Cara, eu falei, Deus, mas o que é esse? O que tá falando nesse versículo? Eu não lembrava de cabeça. Cara, e falava, cara, do fogo de Pentecostes, cara, que é da língua de fogo. No versículo que ele mandou, cara, falava da língua de fogo. O versículo que ele falou, cara. Cara, não, é 2 alguma coisa. É 2 alguma coisa. E falava, cara, que a língua de fogo separava. Cara, daí eu falei, tá confirmado, é hoje. Que da hora. Vai acontecer. Cara, dito e feito, cara. Até minha mãe foi batizada na hora. Começou a falar em língua lá na hora. Legal. Conta como foi esse dia. Qual dia? Esse que você falou, que Deus falou pra você de Atos 2, como você chegou lá? Cara, eu cheguei, uma pessoa normal, né, meu? A gente chega assim, cara, conversando de forma normal, mas, cara, cheio de Deus, cara, assim, cheio da presença de Deus, cara, é muito bom, né? Tendo a certeza do que ia acontecer, né? Ah, certeza, vamos falar, Não. assim, a gente sempre tem uma duvidazinha, né? É, eu tenho, várias. Cara, a gente se entrega pra Deus, mas a gente fala, pô, mas será que Deus vai fazer? Porque eu já orei pra muita gente ser curado, cara, vou ser sincero, não foram curadas, outros foram. Sim. Mas e aí? O problema é o Vinícius? O problema é Jesus? Não, cara, o problema é que nem Paulo, cara. Paulo ele também tinha um problema na visão e Deus não curou ele. Tem coisa, cara, que a gente não entende. Talvez Deus quer trabalhar na vida da pessoa. Não sei. Sobre essa parte de cura, né? Teve um tempo, tava contando até pro Matheus antes, que a gente ia pra Piracicaba e a gente orava pelas pessoas na rua. A gente não conhecia ninguém. Acho que foi eu, você e a Ana Flávia. Aí a gente orava pelas pessoas. Algumas eram curadas, outras não. Mas assim, foi uma parte interessante, uma parte da minha vida interessante. Eu já era convertido e eu ansiava por isso. E o Vinícius começou a fazer isso, a gente foi junto e, cara, acontecia. Acontece, cara. Fluía. Acontece. É que eu perguntei porque geralmente o pessoal espera, tipo, acontecer esses moveres na igreja. Só na igreja, né? Ah, não, pelo amor de Deus, cara. Tem muito mais fora da igreja do que dentro Exatamente. da igreja. Por isso que eu falei dessa de Atos 2, tipo, como que foi lá. Cara. Nesse momento, vocês se reuniram e começaram a orar. Cara, a gente foi lá, tudo que era pelo Espírito Santo, né? Mas eu não consigo lembrar de tantos detalhes, cara. A minha esposa, sabe que mulher gosta de detalhe, né? Ela sempre fala, mas como que foi? Fala pra mim. Eu não consigo, cara. Eu falo, não, aconteceu isso. A essência é essa. O resultado final, É né? o resultado final, não. Então, assim, mas eu fui lá, ela já é evangélica, né? De outra igreja, tudo mais. Só que ela falou, Vinícius, eu não fui batizado no Espírito Santo. Uma porção a mais. Eu quero algo diferente. Eu sempre quis ter essa experiência com Deus. Sempre quis. Cara, a gente foi lá, a gente começou a orar. Cara, na hora que eu comecei a orar por ela, tava lá minha mãe. Minha mãe foi batizada primeiro. Eu orando com imposição de mão sobre, né? Na tia do Neto. Minha mãe, só intercedendo, começou a falar em línguas. Cara, Aí você muito fica louco. meio, mãe. Olha, oxi. Deus é bom demais, cara. Deus é bom demais, meu irmão. Ai, meu Deus. Deus é bom demais. Depois ela foi batizada também. Né? E essa do anjo aí, cara? Você Da sala? Cara, o do anjo foi mais ou menos nessa época também, cara. Porque eu tava em jejum, Tava no óleo, cara. né? Tava Tava no no óleo, óleo. meu irmão. Azeite cara, escorria. nossa, escorrendo assim, ó. Você é doido? Escorrendo. Vendi o lencinho, Gostoso quer? demais. Bom demais. Deixa eu falar uma coisa pra quem tá nos ouvindo aí. Pra quem, isso aí. Cara, pelo amor de Deus, cara. Se você quer alguma coisa legal na sua vida, tem muita gente que busca essas experiências que a gente tem em Deus, cara, sem saber, busca em droga, sabia? As pessoas que têm uma experiência diferente, buscam em Vai drogas. pro lado errado. Cara, pelo amor de Deus, cara. Quer ter experiências, cara, na sua vida diferente? Busca em Deus, cara. Busca em Deus, porque Deus tem muito pra dar. E eu vou te falar, cara, às vezes é na persistência. Experiências com Deus é na persistência. Não é você orar uma vez e já querer, se Deus não me fazer agora, não é Deus. Não é pra me fazer. Cara, persista. Persista. Tudo na presença de Deus é persistência. Cara, Jesus, acho que ele ia... Não fala que ele ia todos os dias, mas eu tenho a ciência que ele ia quase todos os dias de madrugada orar, cara. Das 3 às 6 da manhã. Acho que pra ele era a rotina.
Das 3 às 6 da manhã ele tava lá orando. Se ele fez, Conexão direta, né, mano? nós temos que fazer. Cara. E tipo assim, é normal não acontecer no começo. Ou até no final, no Cara, não meio, acontece. tanto faz. Tanto faz, né? É, e se você tiver também assim, ó... eu tô frio na fé. Cara, busca em Deus. Busca em Deus. Não vai ser na primeira semana, talvez. Não vai ser na segunda, cara. Mas uma hora vai ter um romper, meu irmão. Vai ter um romper, cara, que nada segura, meu irmão. Aí você, cara, aí você anda na presença de Deus. Igual Enoque, 300 anos com Deus, cara. E aí? Você anda na presença dele. Às vezes Deus demora muito pra fazer as coisas de repente. É. Então... Cara, e é do nada, cara. Você tá cheio do poder de Deus, assim, do nada. De repente você tava tão cabisbaixo até. Do nada, Deus... Cara, é muito louco. Teve uma vez... Você não tinha falar do anjo, depois você volta. É verdade. Ah, não. Não, fala do anjo. Fala do anjo antes. O anjo, então. O anjo. Eu tava nesses momentos de oração, né? Nessa época aí, né? E aí eu sentei numa poltrona que eu tinha. Era uma outra casa, que não é a casa que eu moro hoje. Eu sentei na poltrona, cara, e eu olhei. E antes, enquanto eu orava, eu tava orando em línguas e eu sentia eu me agigantando. Deu pra entender? Ué. Espiritualmente, Crescendo. eu tenho 1,68 m. Vinícius Talvez é bem menor do que eu. 1,67 m. Você deve ter 1,66 também. Não, eu sou bem maior que você. Cara, sou baixinho. Mas enquanto eu orava, cara, eu sentia, eu percebia o meu espírito ficando muito grande, cara. Mas muito grande. A sensação que eu tinha uns 3 metros de altura, espiritualmente falando. Nesse mesmo dia, eu fui pra sala, sentei nessa poltrona e, cara, tinha um anjo lá, mano, pensa num cara boa pinta. A gente fala bonitão. Mas asa, Vinícius. Cara, tinha Pessoal de casa, asa, branca, igual é na... Casa, igual uma é espada, no velho. pica-pau? Uma espada. Tem anjo pica-pau, não tem? Cara, mas uma espada, mano. Ele tava assim, né? Pô, não dá pra ficar de pé aqui, né? Pode. Dá pra ficar de pé aqui, né? Dá. Gabriel Dá sabe pra dançar, tudo. dançar. Cara, ele tava com uma espada, cara. Ele tava mais ou menos segurando a espada assim, cara. Pensa num anjo lindo, cara. Mas ele falava com você? Não, só ficou lá. Só tava observando. Ele é o seu anjo? Você Não acredita sei, nisso? cara. Não, Não porque sei. eu escutei uma pessoa falando a verdade, mano. Não Fala assim, esse negócio de não anjo sei, da guarda, mano. que é só historinha. Se for, eu tô bem guardado. Eu ia Se falar for, agora. Se for, eu tô bem. Então, assim, na verdade, até eu não lembro quem me falou. Foi um pastor, não lembro. Eu tive essa conversa com alguém da minha vida. Ele falou assim, não, cara, e você tem que orar por esse anjo pra Deus fortalecer ele nas batalhas na sua vida. Eu acho que foi o que eu falei pra você, cara. Foi você mesmo, tá Foi vendo? pra você. O cara esquece mesmo, Gabriel. Viu? Foi Foi você que falou pra mim. Você tem que orar pelo anjo que Deus designou pra você. Porque assim, cara, existe batalha no reino espiritual, que são as potestades que ficam, né, Cara, como que é a palavra? Regiões As celestiais. regiões celestiais. Existem batalhas, cara. E o nosso anjo, cara, ele tá lá nessa batalha, entendeu? E quanto mais a gente orar, cara... Mais fortalecido. É porque assim, pelo que eu aprendi, o anjo está meio que em um reflexo de como está a nossa vida espiritual, entendeu? Se você estar com as armaduras espirituais de Efésios, o seu anjo tá, cara... A milhão. Tá a milhão. Maromba. Cara, você, desanimou, tá muito baixo na fé, cara, você não tá buscando. Cara, ele também tá... Ele vira cupido. É tipo assim, muito, cara, eu tô apanhando sozinho. É Vou como tirar a é flecha. cupido, cara. Vou tirar a flecha. É tipo assim, é como se ele estivesse batalhando sozinho, entendeu? Tipo, só eu tô tomando, cara, as flechadas. Entendeu? Eu tô defendendo ele, mas só eu tô tomando, entendeu? Pô, o cara também tem que se vestir das armaduras, cara. Entendeu? Entendi. Eu acho que é mais ou menos esse sentido. Mas, cara, ele tava lá lindão, cara. Fortão. Cara, uns 2 metros e poucos de altura, cara. Mais um armário, cara, de grande, cara. Demais. Que loucura, né, cara? Isso é E muito com legal. todas as armaduras de Deus. Com todas as armaduras, cara. Tava com um cinto, ele tava com a couraça, ele tava com a espada, ele tava com o escudo, ele tava com o capacete, cara, ele tava com tudo, cara. Era anjo de batalha mesmo. E que espada linda, cara. Nossa, lindo demais. Que da hora, cara. legal, Louco demais, cara. Você só viu uma vez? Uma vez dessa forma, né? Eu vi uma vez também, que foi um anjo, mas era no início da minha conversão, quando eu tava orando. Eu fui deitar e eu vi na cortina do meu quarto uma luz. Eu não vi o formato, mas eu vi uma luz muito grande. E ela não iluminava o quarto, mas era uma luz muito grande, que não iluminava, mas pra mim era um anjo. Né? Eu acho que era um anjo. Nossa. Que da hora. Paz do céu. Viu? Então, o que eu ia falar é na questão de orar por cura. É. Que eu sempre pedi essa parada pra Deus. Falar, Deus, eu quero. Eu quero orar por cura. Eu acho da hora. Tipo assim, não é pra mim, tá ligado? É pra sua glória. É a primeira vez, mano. Nossa, nunca esqueço.
tinha um cara cego na igreja, Uhum. dos 2 olhos. Cara, eu não sei, a igreja lá quadrangular tem uma escada, tem uma rampa do lado, e aqui tem uma escada e tal, e tava tendo alguma festa, confraternização, não sei. Aí eles colocam mesas lá em cima. Aí nesse dia, tava cheio de mesa e tal, só que a galera tava tudo na cantina, a cantina era embaixo. E em cima só tava o cego. Esse cara com problema no olho. Eu não lembro se ele era morador de rua, alguma coisa assim, não lembro. Só sei que ele tava lá. Aí Deus falou assim, tipo, vai lá. Caraca, que legal. Eu falei, eu vou. Cegaço. Um cara cego? Eu vou, tô indo. Aí, tipo assim, eu acredito que se tivesse gente do lado eu não iria. Por vergonha. Yeah. Aí, tal, chegou, coloquei a mão no olho dele. Falei, em nome de Jesus, eu declaro que você vai voltar a ver. Em nome de Jesus, volta a ver. Tirei a mão, falei, e aí, irmão? Tá enxergando? Ele, não. Às vezes acontece também mesmo, cara. E aí, fala aí, continua. Aí eu falei assim, ué, mas não foi Deus que mandou eu? Eu falo, será que não tem barro aqui? Não tem. Dá uma cuspida. Mas, tipo assim, cara, eu entendi que Deus não quis, mano. E às vezes, por conta da minha empolgação, eu achei que Deus tinha me mandado e eu fui. Só que eu fui de novo, em outra vez. Teve uma vez... No mesmo cara, não? Não, No outro cara. Esse cara depois eu nunca mais vi. Ele Nem também... ele. É brincadeira, gente. Viu? Tipo assim, não é verdade? Quarto. Não, ele foi curado, ele foi curado. Foi curado. Não, mas tipo... Eu achei que você tinha orado 2 vezes por ele. Cara, tinha uma vez... Eu lembro... Na quadrangular também. O Osmar Júnior. Amor, como que é o nome? Estrabismo? Ele estrabismo. tinha estrabismo de um olho. Uhum. Cara, teve um culto que eu senti, sem brincadeira, um arrepio assim do primeiro fio de cabelo até a unha do pé. Queimou meu corpo assim, falou, vai orar por cura agora pra ele. No meio do culto acontecendo. E eu falei, será que eu vou? Porque daí eu lembrei daquele cego, né? Falei, Daí você já fica na dúvida, né? eu falei, Isso cara, que é será que eu difícil, vou? cara. E eu fui, mano. E, tipo assim, eu coloquei... um olho dele tava mais tortinho. Aí eu coloquei a mão. Cara, pra mim, eu tava com muita fé. Eu falei, na hora que eu tirar a mão, o olho vai estar reto, mano. Eu tirei a mão, o olho não tava reto. Aí eu voltei em casa, eu falei alguma coisa pra mãe dele. Eu não lembro o que eu falei. É uma criança. Eu não lembro o que eu falei, mano. Só que, tipo assim, fui embora. Aí acho que a mãe dele passou uma semana depois do médico. E o médico falou que, tipo assim, antes ele tinha alguma coisinha no olho, só que ele tava sem nada no olho. Sério? Só que o olho ainda tava torto. Eu falei, cara, tipo assim, será que a cura não foi completa? Só que aí Deus ministrou no meu coração que era por algum propósito aquilo. Tipo assim, ele foi curado de qualquer risco. Uhum. Tipo assim, o médico falou que ele não tinha mais risco. Tanto é que esses tempos atrás ele fez a cirurgia, voltou, cara. É isso que eu ia falar, cara, porque ó, o problema maior, Deus curou. Porém, cara, de dar uma cirurgia, você já resolve, né? Exatamente. A questão do desvio, né? E tipo assim, uma coisa que Deus ministrou muito no meu coração é muito mais importante que a cura terrena é a salvação eterna. Ah, com certeza, cara. Com sem dúvida certeza. nenhuma. Então, Mas é assim, cara, é muito mais fácil você orar pra quem não é da igreja, sabe por quê? Porque, biblicamente falando, Jesus falou, olha, esses sinais seguirão aos que creem. O que são sinais? Sinais, quando ele tá falando nesse momento, é para as pessoas, geralmente, as que não creem. Então, às vezes, a gente quer tanta cura dentro da igreja, cara, mas Deus, ele entregou a questão da cura para que as pessoas tenham isso por sinal, para que elas possam crer. Porque nem todo mundo, só de você falar o evangelho, ela vai crer. Mas se ela vê, que nem eu me converti, cara, vendo um milagre. Muitos vão se converter vendo milagres. Então, são sinais para aquele que não crê, né? Pedro foi através da pesca maravilhosa. Foi através da pesca maravilhosa. Cara, Mas que maravilha. tem a passagem dos 10 leprosos também, que era gente que não conhecia ele, e vários, do tanque, e o cego, que ele cuspiu, é a mesma coisa. Não são pessoas que seguiam eles, entendeu? Pessoas pra saber, ó, tem um Jesus que cura, e ele faz mesmo. Aí, a partir daí, Tá. precisa seguir. Cara, o nosso trabalho a hora. O nosso trabalho é orar, O nosso mano. trabalho é orar. Na retaguarda disso, antes disso, cara, é jejum e oração. Com certeza. Porque Jesus falou assim, né? Olha, tem coisa que acontece só com jejum e oração. É. Então tem coisa que você vai orar, pô,
é o certo, você tá fazendo certo. Mas tá faltando Jejum e oração. um a mais aí. Tá faltando. Jejum e oração é essencial Tapa na para a cara do vida cão. cristã. Cara, sem dúvida A vida, nenhuma. né? Pra vida Sem dúvida cristã. nenhuma. Cara, eu acredito que sensibilidade é tudo, né? E o jejum traz com força. Então, a gente tem que orar. É isso. Tipo assim, eu acredito que a mensagem principal é chega perto de Jesus. Que ele vai te falar o que você tem que fazer, sabe? Legal. E Vini, hoje, o que Deus tem falado pra você? Cara, o que Deus tem falado pra mim. Principalmente, assim, com relação... Ele trabalha muito a questão da escola ainda comigo, né? Mas na questão, vamos lá, de ministério. Cara, eu tenho uma certeza no meu coração de que a gente está muito próximo, né, no final dos tempos. Isso é uma coisa que... Cara, a gente já tinha essa sensação há muito tempo, mas parece que agora realmente, né, tá um momento especial, né? Tá Eu acho que diferente, né? e é muito que eu tenho percebido recentemente, assim, ministerialmente falando, né? Que a gente está vivendo. E outra coisa, enquanto vocês estavam fazendo, né, com o pastor, né, falando com o pastor Regis, eu percebi algo que vinha também no meu coração, cara. Eu tenho certeza que vai vir um derramar do Espírito Santo muito grande, cara. As pessoas que hoje estão despercebidas, que hoje não buscam, principalmente os jovens, cara. Os jovens que hoje estão tudo, cara. Infelizmente, os jovens não têm tempo com Deus, cara. Na maioria das vezes. Na maioria das vezes. Jovens estão tudo sem tempo com Deus, cara. E, eu não consigo me ver assim. Porque quando eu me converti, cara, era tipo, se eu pudesse, eu tava lá toda hora orando, buscando a Deus, cara. Né, Neto? Você viveu bastante isso daí comigo. Coisa boa. Mas eu acho que Deus vai derramar algo muito grande, cara. As pessoas vão voltar a buscar o Senhor de uma forma intensa, cara. Eu acho que isso deve acontecer e eu acho que a gente tá prestes a ver essas Tá coisas perto, acontecer, né? Tá cara. muito próximo. Eu acho que a gente vai ver, cara. Acho que a igreja em 5 anos vai estar, cara, burning mesmo, cara. Vai estar queimando por Jesus. E, cara, a gente vai ver milagre, a gente vai ver, cara, as coisas acontecendo mesmo. E eu espero que não fique nas 4 paredes, cara. Que saia. Eu espero que, cara, que o derramar, que o queimar pelo Espírito Santo, cara, seja pra fora das 4 paredes, entendeu? É que o avivamento, na verdade, ele não é pra dentro, né? O avivamento, ele é 100% pra fora. Um avivamento que não reflete na sociedade não é avivamento. Porém, cara, sem igreja, a gente tá totalmente errado. Com certeza. E por que eu queria falar isso? Foi bom a gente ter comentado. Eu queria falar a respeito disso, porque eu já tentei ser desigrejado. Tá maluco. Você que tá aí ouvindo, já tentei. Eu lembro. Não queria mais Quem pra não igreja. congrega, esfria. Cara, esfria. Esquece, meu irmão. A Bíblia diz. Esquece, cara. Não tem como. Se você não congregar, meu irmão, se você não congregar, você vai esfriar. Você vai... Cara, esqueça. Não faça isso. Cara, Me arrependo. eu lembro de Tomé. Tomé, ele... Quando Jesus ressuscitou, ele apareceu 2 vezes aos discípulos. A primeira, Tomé não estava junto. Tanto é que depois os discípulos foram e falaram, Jesus está vivo. Aí Tomé não acreditou. Tem que pôr o dedo. Só que Jesus não apareceu pra Tomé na hora que ele tava sozinho no quarto dele. Jesus só apareceu pra Tomé quando ele tava reunido com os discípulos. Então essa é a importância da comunhão. Na primeira aparição, se Tomé estivesse lá, irmão, não teria sido incrédulo. Mas É verdade. Tomé se afastou da comunhão. Quando você se afasta da comunhão, irmão, cara. esquece, esfria. Tem coisa que você deixa de viver, né? Com certeza. Tem coisa que você deixa de viver. Eu, assim, porém, por outro lado, eu acho que o evangelho não é só nas 4 paredes, entendeu? Sim. Lá, cara, é alimento, meu. Vai lá pra buscar a Deus, cara, junto. Mas pra você entregar de Deus é pra fora, cara. Pra fora. Pra fora. Você pode entregar, ó, fazer uma ministração, levar... Cara, você pode orar pelas pessoas, cara. Totalmente, você pode. Mas Deus que ele quer, cara, sair das 4 paredes, cara. Cara, pra mim, a igreja é Jerusalém. Que Jesus falou assim, ó, fica em Jerusalém. Fica todo mundo em Jerusalém. Até que lá do até alto que- vocês sejam revestidos do poder de Deus. Fomos revestidos? Bora. Bora. A igreja em movimento. É a igreja em movimento, cara. Tem vários versículos bíblicos que dão ênfase nisso, né? Nossa, Cara, da hora. Esse mover é tão esperado, não? Eu não sei Ca- vocês, mas Neto. eu tenho esperado tanto, cara. Eu quero isso, eu quero ver isso, quero vivenciar isso. Não, Cara, a gente vai viver, cara. A gente vai eu, viver. eu acho também que E tá, tá muito perto. próximo, tá muito próximo. Eu creio, eu creio. Logo vai ter um avivamento aí e a gente vai estar dentro disso. Bora. Eu oro muito para que nós façamos parte disso, cara. Uhum. A gente vai, cara. Pode ficar tranquilo. Vai ser bom demais. Cara, queimar por Jesus é demais, cara. In the name
of Jesus. Tá treinando? Ah, tá maluco. Meu Deus. Amém. Galera, eu não posso deixar de falar dos nossos queridíssimos patrocinadeiros. Cara, galera da Equifome, que isso, que tá ajudando demais a gente. Demais. Nossa, que isso, pediu, chegou. Ó, você que não tem o aplicativo da Equifome, irmão, baixa. Você não sabe o que você tá perdendo. Baixa o aplicativo Equifome, você consegue pedir comida por lá, você consegue pedir alguma coisa pra beber, marmita, lanche, qualquer coisa. Tem tudo. Não. Comida japonesa, que você imagina, eu vi até chinês esse dia. Cara, tem tudo, velho. Qual que é a diferença? É diferente. Japonesa e chinesa? É. É diferente, é diferente. É. Nunca. É mais voltado, o chinês é mais voltado pra um lamen, né? Pra uma coisa mais Isso, era solta, lamen assim. mesmo. Era isso mesmo. Lamen é macarrão, tá? Ah, tá. Ah, ainda bem. Não é o do mercado, macarrão é meio outro. com É. sopa, né? É. Macarrão aquele que vem Cara, chinês. em saquinho? É, não é esse. No miojo? Mas é isso, Equifome. Você tá maluco? Que isso? Os caras tá acreditando no nosso trabalho. E em nome de Jesus, que Deus vai continuar abençoando eles. A galera da Sevi também, você tá maluco? Os caras pediu, chegou, leva você pra qualquer lugar. Precisou de qualquer coisa. Baixa o aplicativo. Ó, a gente vai deixar o link em algum lugar, ou o QR Code, mas fique em paz, vai dar certo. Esqueci. Lemes. Não, modas. Lemes, tá maluco? Que eu tô maluco hoje já. Lemes Modas, precisou, @Lemes Modas oficial, precisou de uma roupinha, maleta, uma calça, qualquer coisa, a galera vai te atender super bem, mega bem, manda mensagem lá, segue eles no Instagram, segue a galera da Connect Smart, precisou, quebrou o celular, tá maluco? A gente arruma em menos de um dia. Sabe o que é isso? Nossa, não posso ficar sem celular. Ninguém fica. Então, nós não vai deixar sem celular. A gente empresta um celular pra você, pra deixar pra ele arrumar. Então, qualquer coisinha, manda mensagem pra nós. E o nosso queridíssimo, amado, EcoSport. É, uniforme esportivo. Seu time aí tá precisando de fardamento aí, né? Não dá pra ir pro jogo de qualquer jeito, né? O fardamento é o principal. É o principal. Não dá pra chegar lá, um de vermelho, outro azul, outro verde. Tá bom. Não dá, isso não é time. Fardamento esportivo, futebol, vôlei, basquete é na EcoSports. Gajo, que isso? Rebenta. E já que você tá aí também, fala Da Global Way, né? Cara, Global pode Way. aproveitar? Com certeza. Claro. Cara, Jabá. Global Way, né? Global Way é uma escola de idiomas, né? Na verdade, de inglês. A gente tem ensinado em tempo recorde, né? As pessoas, os nossos alunos, eles têm aprendido muito mais rápido do que a concorrência, né? Se a gente pode falar assim. Eu sei que eu falando, né? Parece meio clichê, mas é verdade. A gente tem visto realmente esse resultado lá na Global Way. Hoje a Global Way ela é mais bem ranqueada no Google. É? Né? É mais bem ranqueada da cidade. Que da Né? hora. São diversas pessoas, né, que deram 5 estrelas e, cara, comentários em inglês, que é o que eu fico mais apaixonado. Os meus alunos comentando em inglês. Porque essa que é a nossa intenção, é os alunos realmente ter a conviver em inglês. Né? Tanto é que eu não mando mensagem para os meus alunos em português. Eu mando Sério? mensagem em inglês, Eu mando Legal. mensagem. Eu não, nem mensagem no WhatsApp para falar sobre alguma coisa. Eu prefiro, às vezes a gente quebra um pouco da regra, mas a regra é mandar em inglês. Nossa, que da Então, hora. assim, velho. cara, Tá falado. É isso? É isso. Os patrocínios são esses. Las patrocinadeiros. Fechado. Deus abençoe todo mundo. E aí, Neto? Tudo certo? Certo. Eu só tenho uma última pergunta. Manda Nosso bala amigo agora. Vinícius, Bora. aproveitar que ele tá aí, né? Bora lá. Aproveitar aí. Vinícius, qual é o tamanho do seu amor por Jesus? Cara, não tem tamanho, cara. Porque assim, sem Jesus, eu vou ser sincero, cara, não tem sentido de viver. A minha esperança hoje, cara, é viver Cristo para que um dia esteja com Ele. Ó. É mais ou menos aquilo que Paulo falou. O viver é Cristo, morrer é lucro. Eu meio que vivo isso hoje, eu tenho essa sensação. Eu vivo, cara, tenho uma família, tudo. Mas o meu coração está no Senhor, cara. Meu coração está no Senhor. Eu não me vejo sem Ele, cara. Acho que seria a pessoa mais triste do mundo se eu não tivesse o Senhor, cara. Hoje em dia, né? Ele é. Que da hora. Só esperando o momento do encontro. Nossa, Maranata. Meu Deus, cara. vai ser demais. Imaginou sentar na mesa, conversar com ele? Cara, fazer dá um um podcast. abraço, cara. Nossa, se eu der um Eu vou abraço... perguntar tanta coisa pra Jesus, cara. Meu Deus. Tem tanta coisa pra falar pra ele. Mas Cara, ele já sabe. É. Mas eu vou falar mesmo assim. Posso comentar mais uma coisa? Com certeza. Eu fui visitado por Jesus, cara. Aí, você não conta essas coisas pra Não, gente? tá Vai maluco. acabar. Pode falar ainda? Você tá Não, escondendo? o Gabriel tem todo o tempo do mundo. Gabrielzão,
5 minutinhos, cara, eu prometo pra você. Mas, pode Cara, ser mais. fui visitado por Jesus, cara. Eu vou te falar uma coisa, você que tá ouvindo aí. Quem é Jesus? Uma única palavra pra falar Jesus. Claro, você pode falar Jesus, mas uma única palavra que resume Jesus Cristo, cara. Amor. Você não tem noção. Você não tem noção do que é a presença de Jesus, é a presença do amor. É difícil de falar com palavras, porém, vamos lá. Eu também fui acordado de madrugada, expulsaram demônios. É um negócio muito comum, né? Eu tenho um receio de falar sobre isso, porque eu não sei como é que as pessoas vão receber. Não, imagina. Não, que pode Porém, falar, eu tô falando a verdade, então tô tranquilo com isso. Claro. Quando eu cheguei em casa, depois que eu realizei esse tipo de coisa, eu cheguei em casa, eu fui dormir. Cara, na hora que eu deitei na cama, cara, eu senti uma presença diferente. Eu falei, nossa, que negócio diferente, o que tá acontecendo aqui? Aí, cara, eu não vi Jesus. Mas eu tinha certeza, cara, aquela presença foi intensificando. Eu tinha certeza que o que estava no meu pé, né, que eu tava deitado na cama aqui, no meu pé estava Jesus Cristo, cara. Eu tenho certeza absoluta que era Jesus Cristo e emanava dele, cara, um amor, cara, realmente incondicional. Era palpável? Cara, palpável. Eu sentia o amor. E eu acho que é isso que a gente vai viver no céu, cara. Eu sentia o amor de Jesus, cara. É um negócio muito forte. E aí eu fui curado do meu problema com lactose. Sério? Nessa noite. Fui curado do meu problema com Você lactose. passava mal? Cara, demais. Se tomasse leite, meu irmão. Era até perigoso, porque às vezes eu tinha que ir correndo mesmo com o carro, cara. Eu não... Senão, cara... Não, mas o Era que, problema. o que acontecia? Diarreia, vamos dizer assim. Eita. Cara, era muito sério pra mim. Desde os meus 12 anos. Então, pra mim era algo muito importante. E nessa visita, o Senhor me curou, cara, desse problema. Tem muita gente que passa por isso. Eu já orei por outras pessoas com esse mesmo problema que também foram curadas depois. Caramba. Meu Deus. Loucura. É só pra finalizar. Que é isso? Então é isso. Loucura, cara. Não, você é doido. Tem mais. Depois que Jesus veio, quer Ah, mais o quê? depois- Jesus veio curar o cara, Não, velho. algo importante que eu preciso Quer fazer mais agora. o quê? Só o dia que ele voltar É mesmo. algo importante. Se você tá ouvindo isso daqui que eu tô falando agora e você também tem problema com lactose, eu quero que você agora, em fé, se una a mim. Eu posso fazer uma oração? Com certeza. Posso? Só se for agora. Eu quero que você, em fé, se una a mim agora, espiritualmente, tá? Coloque uma mão, eu quero que você estenda assim, a outra mão eu quero que você coloque sobre a sua barriga. Pai, em nome de Jesus, nós liberamos, Senhor. Nós liberamos a cura, papai, dessa intolerância à lactose. Em nome do Senhor Jesus, seja curado. Problema com lactose, não importa qual tipo de problema, eu ordeno em nome de Jesus que se retire agora desse corpo, se retire agora dessa pessoa. Em nome de Jesus, seja curado o corpo, seja curado em nome do Senhor Jesus. Amém. E pode crer, Amém. tenha fé. Amém. O que acontece? Eu creio que eu fui curado. Amém? Amém. Amém? Tinha problema? Você tinha problema? Eu tinha, que Não isso. tem mais. Tá Que maluco? Glória a Deus, Deus abençoe, Vini. Amém. Não tem nem o que falar. Tá maluco? Nem. Cara, é muita experiência boa. Tem muita coisa. De cara. verdade. Mas eu creio que logo você estará de volta pra contar mais experiências. Isso aí. Toma aí. Isso aí, Neto? Vinícius, meu brother. Tô falando inglês. É. Cara, foi um prazer, uma honra. A gente é amigo de verdade. Eu fiquei muito feliz de você estar aqui, porque eu sei das experiências, mas eu sei que isso é importante ser compartilhado. Eu sei que muita gente está olhando, ouvindo, e falando, nossa, eu queria viver isso. Eu queria ter essa experiência. Então, que a pessoa saiba que é real, que isso acontece e isso é possível. É Por isso que eu isso. queria trazer você aí. E eu sou uma pessoa normal, cara, como qualquer um. Não é porque eu tive essas experiências, cara, escolhido. Cara, não é, cara. Qualquer um pode ter, meu irmão. Isso daí é pra todo mundo, cara. Então, Amém. não veja o Vinícius como... Eu gosto muito não me veja como alguém diferente, cara. Eu sou uma pessoa normal. Eu sou o Vinícius, cara. Sou amigo do Neto. Que da hora. Chato, às Isso aí. vezes. Que da hora. Chato às vezes, isso é verdade. Ó, então eu vou apontar pra essa câmera agora, ó. Foi. Agora eu vou apontar pra essa aqui agora, ó. Foi também. E agora é essa aqui de novo. Só pra falar, Jesus vive muito. Pra sempre. Dando trabalho pro Gabriel aí. Cara, glória a Deus, glória a Deus, glória a Deus. Deus abençoe você que assistiu até o final. Obrigado. Ó, se inscreva no canal. Se inscreva no canal, dá um likezinho. Segue a gente no Insta. @podcast.burning. Como fala? Qual é o sotaque certo?
Burning Podcast. Burning Podcast. Nossa. Você tá doido. Grava aqui de novo pra todo mundo. Fala pro pessoal. Olha pra câmera e entender fala aí, isso. Burning Guys, Podcast. this is Burning Podcast. You should watch it. Você é louco. O que é isso? Queimou agora, hein? Ai, Isso aí que você sonhava? não, é isso. Ó, Vai colocar a vinheta. glória a Deus, Deus abençoe, galera. Ah. Falou. Até a próxima. Falou. Hasta luego.